E eu sentia que Deus não me ouvia. Aí eu tentei fazer pacto com o diabo. Você tá doido. Naquele mesmo semana eu tentei fazer um pacto com o diabo. E eu fiz de tudo, gente, para fazer um pacto. Eu queria fazer um pacto de sangue para o meu pai voltar. E eu queria. E eu falava assim, sabe? Eu falava mesmo com o diabo. Eu falava assim. Eu falava com ela: faz o pacto comigo, faz o pacto, traz meu pai. Vocês não é isso que vocês querem que eu seja? Você faz para mim. Ela fazia assim, só balançava a cabeça. E eu não entendia por que ela não queria aceitar. Eu sabia que aquilo era um demônio, mas ela não queria me aceitar. Boa tarde a todos, né? Eu sou a pastora Jaqueline, do Ministério Pentecostal Atos 2, né? Ali no bairro Industrial, situado na comunidade Vila da Paz. Estamos ali, né? Vai fazer agora no ambiente, tem 1 ano, e temos o ministério, vai fazer 3 anos, é um ministério que ainda está engatinhando, mas estamos engatinhando com Cristo. Desde criança, né? Eu sempre tive, assim, muitas crises existenciais, não saber muito bem como eu era, o que eu era, eu não entendia a minha parte espiritual, eu não entendia nada. Então, assim, eu não tive uma instrução nessa área, então eu achava que tudo tinha a ver com tudo. Em determinado tempo, né, na minha vida também, eu falava, gente, eu vou ficar louca, eu não posso contar isso para ninguém, porque eu era muito nova, isso é 10 anos, 11 anos, não posso falar para ninguém, que eles vão achar que é loucura. Coisas que foram acontecendo na sua infância. Acontecendo na minha infância. E daí eu comecei a ir numa igreja que se chamava Maranata. Eita glória. Né? E eu comecei a ir nessa igreja, o pastor Hudson, né? Eu e hoje meu esposo, na época meu namorado, eu tinha 12 para 13 anos, que é hoje meu esposo, pastor Flávio, eu comecei a ir nessa igreja. E indo nessa igreja, a gente começou a conhecer Jesus, né? Eles começaram ali mas a gente não tinha um compromisso, a gente ia. Depois de um determinado tempo, eu comecei a entender um pouquinho mais, mas também não dei muita confiança. E segui a minha vida no mundo mesmo, só que sempre com muitas batalhas, sempre com crises existenciais e espirituais que eu não entendia. Então, coisas que eu não podia passar para outras pessoas, que eu achava que isso ia ter, assim, ela é louca, ou ela... Então, não é uma coisa que eu expunha muito, ficava muito calada. Isso me trazia um descontrole emocional muito grande, porque eu ficava nervosa, eu ficava muito agressiva, então porque eu não entendia o que estava acontecendo. Era eu a fase tinha de medo, maturação, né? Isso, tinha muito medo, medo, assim, a ponto de não conseguir acordar à noite para ir no banheiro, eu tinha que chamar alguém, né? Então, assim, a minha parte infância e a minha parte adolescência foi muito difícil nessa área. Logo após, eu fui crescendo, me casei aos 16 anos, e aos 18 anos eu tive depressão. E essa depressão, ela me levou muito fundo, porque eu não falava para ninguém, porque eu realmente tinha muitos problemas e eu não falava. Eu achava que ninguém vai me entender. Até um belo dia eu tentei suicídio, com 18 anos, e eu fui tentar me matar, né? Coloquei uns remédios, peguei uma bebida e fechei minha casa e coloquei uma faca, porque eu falei, a hora que eu começar a apagar, eu vou enfiar essa faca em mim. Da minha infância até a minha juventude, eu acumulei coisas que eu não passava. Isso, eu acho que isso é muito do adolescente hoje em dia, né? Sim, sim. Isso é muito... e também na minha época não era diferente. Não sei se vocês sabem, a gente está no Janeiro Branco, que é o Janeiro de Cuidado de Saúde Mental. Muito bem lembrado. Esse mês, ele é um mês que foram os psicólogos, né, de Goiânia, no Triângulo Mineiro, eles criaram o Janeiro Branco, né? Então, assim, hoje eu sou estudante de psicanálise, até porque eu quero ajudar a minha comunidade, aos jovens da minha igreja a se entender, a se encontrar em Cristo Jesus e também na sua existência, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito, então nós temos que cuidar do nosso corpo, alinhar com a nossa alma e com o nosso espírito, para que a gente possa ter uma vida mais saudável, né? Viver em Cristo em plenitude, né? Em plenitude. Então, esse mês é o Janeiro Branco, né? É esse mês de cuide de você, cuide da sua saúde física, da sua saúde mental, principalmente, né? Dê importância aos seus sentimentos. Esse mês é o mês de importância dessas coisas. A gente, como igreja, a gente não se engaja nessas causas, porque antigamente tinha muito um estereótipo que, tipo, isso é do mundo, isso não faz parte. Mas era uma ignorância, porque eu acredito que a Bíblia própria nos direciona, né? Nós somos corpo, alma e espírito, e temos que cuidar do nosso templo. Então, nós temos que estar ali alinhados, porque a gente é como um carro, né? O carro tem 4 pneus, você não consegue andar com 3, né? Então, nós temos que nos alinhar para poder ter uma vida, uma vida cristã e uma vida emocional mais tranquila. E o que acontecia comigo
né, voltando ao assunto, era isso. Eu não tinha instrução, eu não tinha um posicionamento, eu não tinha ninguém que pudesse. E não é culpa, hoje eu entendo, não é culpa dos meus pastores na época, não é culpa da minha família. Foi uma questão mesmo de cultura deles, eles vieram daquilo, eles não tinham ali aquele conhecimento. Então, se é ensinado, né, siga em linha reta, eles vão seguir em linha reta. É por isso que são ovelhas, né? Ovelhas, né? Então, eu passando esse período que eu tentei contra a minha vida, a minha tia me encontrou antes de eu terminar isso aí, e eu tinha uma tristeza muito profunda. E um belo dia, eu estava na janela da minha casa e eu comecei a perguntar para Deus, porque eu saía, cantava em pagode, ia para pagode, aquele momento era maravilhoso, eu me preocupava muito com a minha aparência, o que as pessoas iam falar de mim. E chegou um determinado dia que eu estava chorando, e aí entra uma parte espiritual. E o meu casamento, ele estava em crise, né? Eu casei com 16, 18 anos, meu casamento estava em crise, mas uma crise muito grande. Mas também não podia falar, porque a família da minha mãe se dizia assim, não se separa, casou é para a vida inteira. E eu ficava também com aquilo. Mas hoje eu vejo que tem um fundo também bíblico, né? Mas ninguém tinha esse suporte para a minha vida. Aí, passando-se, né, um tempo, eu estava às 3 da manhã, porque eu não dormia, não tinha sossego para dormir. E eu fui e estava deitada na minha cama. De repente, eu senti, antes de eu ir até a janela, eu senti como que se tivesse mais alguém. Estava eu, meu esposo, eu sentia como se tivesse alguém no meio da minha cama. Isso é forte, hein? E eu senti aquele peso e eu tentei levantar e não consegui. Quando eu olho para o lado, eu vejo uma figura totalmente demoníaca, mas muito grande também. E eu vi assim, como se fosse um homem mesmo, sabe? Real, né? Muito forte, muito grande. E ele pisou, ele levantou, ele se espreguiçou e ele pisou, assim, na ponta da minha cama, nos pés da cama. E ele se espreguiçou e olhou para mim, olhou para o meu esposo, e eu olhando, desesperada, não conseguia mexer. E ele falou assim, agora eu vou embora, já acabei o que eu tinha que fazer aqui. E ele saiu pela janela assim, sumiu. Sabe, como se ele pulasse e sumisse. E nesse movimento, eu fiquei apavorada. Quando ele saiu, eu consegui me mexer, já desesperada, chorando, acordando meu marido, também não entendia nada. Então ele ficou sem entender. Só que o cheiro no nosso quarto era muito forte, tipo de uma podridão. Sabe, quando ovo podre? Uhum. Tipo, esse cheiro ficou no nosso quarto. E eu olhava assim, e ele, o que é isso? E eu, não sei. Só que assim, eu sempre via essas coisas. Eu tenho uma coisa que eu conto que as pessoas não acreditam, pouquíssimas pessoas sabem disso, não sei se eu já contei pra vocês. Exclusivo, né? Porque eu achava loucura. Isso pra mim, pra falar dessas coisas pra mim, era uma coisa assim, vão me achar louca. Não tem como. Hoje pra mim não é. Sabe? Hoje eu encaro assim, problema de quem acha que é loucura, porque a Bíblia me garante, né? Que louco é quem não acredita. As coisas espirituais pro mundo é loucura, então louco é quem não acredita. Aí eu deitava na minha cama, de frente assim à parede do meu quarto, saiu uma senhora, uma velhinha. E ela vinha e se assentava. Quando eu levantava, e eu já via ela e já tratava aquilo como uma coisa muito normal, muito comum de acontecer. Só que eu não sabia, ela me procrastinava, me deixava muito prostrada, meu corpo ficava muito doendo, eu não tinha noite de sono direito. E eu fiz uma brincadeira, chegou um ponto que eu coloquei um banquinho do lado da minha cama e falei assim, isso é pra véia que vem me visitar. Toda noite a mesma coisa. Durante o dia, eu me arrastava, eu andava muito ruim. Então foram 2 anos dentro de casa, sem querer colocar a cara na rua, passando assim por situação de síndrome de pânico e sem Jesus. Mas aí, aos 21 anos, eu engravido da minha filha, né, Kimberly. E aí eu falei, tenho que ser forte. E eu continuei a minha caminhada. Tive ela prematura, uma situação bem difícil, mas Deus me deu porque Ele prometeu. E ela está aí hoje com 21 anos. E eu, nesse período que eu tive a minha filha, eu comecei a ir para a igreja grávida. A igreja, pode falar o nome? Pode. Presbiteriana, renovada do bairro Industrial. Era na Rua Paraguai. Aí eu ia nessa igreja grávida. E tinha uma senhora, irmã Geralda, hoje pastora Geralda. E essa mulher me tratava com tanto carinho e foi a primeira pessoa que acreditou no que eu contei. E eu fiquei surpreendida. Eu falei, poxa, ela acreditou em mim. Eu falei, olha, tem uma mulher que vai... E tipo assim, eu vejo coisas. Ela falou, eu acredito que você vê. Quando ela disse isso pra mim, parece que aquela mulher tirou aquele peso de dentro de mim. Alguém acredita em mim. E essa mulher, ela foi muito importante na minha vida, por ela ter acreditado em mim. E eu continuei indo. E tive a minha filha, continuei indo. E aí eu me batizei aos 23 anos
nessa igreja. Meu esposo também se batizou. E a gente ficou 8 anos na presbiteriana. E depois eu resolvi sair da igreja. Me desviei. E fui pro mundão mesmo, aí o negócio ficou estranho, porque eu comecei a fazer coisas que não era muito a minha criação, mas eu queria, né? Igual eu falo, eu não era do bolo, mas eu fermentava. Então, estava sempre ali no meio. Tem muita gente assim. Dentro de uma comunidade, você vai achar coisas que não são certeza. agradáveis, e ali, como coisas boas, também ruins, e ali eu comecei a me envolver. Nunca tive envolvimento de usuário de droga, essas coisas não. Mas comecei a beber com quase 30 anos, foi a primeira vez que eu bebi, e montei um bar sertanejo, mas eu não era feliz. Eu tinha dinheiro, mas eu não tinha paz, né? E eu tinha esses demônios, que hoje eu entendo, são demônios que me cercavam. Uma vez, em determinado tempo, um espírita disse para mim, um espírita não, era um umbandista, ele disse assim, você tem que desenvolver. Aí eu disse, desenvolver o quê? Ele falou assim, você é médium. Porque eu consegui ver o guia que estava com ele. Ele falou, você tá vendo ele? Eu falei, tô. Eu falei, o que é isso? Aí ele disse, não, isso é meu guia. E aí eu fiquei assim, eu falei, Ele já nossa. estranhou, né? Porque de uma pessoa comum. Comum, sem entendimento, eu consegui ver aquele bicho estranho assim, parecia um animal, sei lá, um rato, era grande. E eu falei, o que é isso? E ele passava ao redor enquanto eu conversava com ele. Eu falei, mas tem um rato aqui. Ele falou, não é rato, é meu guia. Eu falei, você tá vendo? Eu falei, tô. Aí ele ficou meio surpreso, eu também, fiquei meio esquisita com aquele negócio. Ele falou, você tem que ir comigo pra você desenvolver, você é médium, você não sei o quê, e E eu olhei assim, eu falei, eu acho que eu tô puxando pra esse lado. Comecei a puxar pro lado do espiritismo. Só que eu não tinha aquela coragem de eu vou, sabe? Eu vou enfiar de cabeça. Por quê? O preconceito também, né, um tempo atrás era grande, e eu também não tive essa linha. Então, o que aconteceu? Eu fui e comecei a ler uns livros, umas coisas assim, Allan Kardec, umas coisas meio assim. Eu lembro que eu estava tirando minha carteira de habilitação e foi ali no Gameleira. Eu dirigindo, eu falei, tinha um rapaz parado numa esquina e ele acenou para mim. E eu indo com o carro, fazendo exame de direção. Eu olhei pro instrutor e falei assim, olha, aquele rapaz acenou para mim. Aí ele olhou e falou, que rapaz? E eu vendo o rapaz. Meu Deus. Aí ele, que rapaz? Eu falei, aí já começou a ficar com medo. Aí ele falou, para com isso. Ele falou, para com isso. Era meu instrutor. Eu ia fazer o exame, estava dando uma volta na área de exame. Aí ele falou, para com isso. Aí eu falei, tá. Aí eu olhei o rapaz riu, andou em direção à funerária, entrou dentro daquele carro. E quando eu passo, que eu viro o carro para subir, o caixão estava lá dentro. Não sei se era ele. Meu Deus. Né? Mas tinha um caixão dentro. Na verdade, ele não era, né? Aí eu falei, pronto, era um maligno. espírito maligno ali que tomou a imagem daquele rapaz. E aí eu falei, nossa, esse trem tá ficando mais complicado a cada vez que eu fico mais velho. Então tinha supermercado, eu fui fazer uma compra em um determinado supermercado, chegando lá dentro eu comecei a passar mal. Aí, nisso, meu esposo falou assim, nossa, eu também não tô sentindo bem. Nós saímos do supermercado, largamos o carro e saímos. Quando a gente saiu de dentro do supermercado, a gente se sentiu melhor. Quando eu for saber, os donos do supermercado, eles eram espíritas. Então eu comecei a sentir o ambiente todo. E isso estava me deixando mal, porque eu não sabia o que fazer. Até um belo dia, eu volto para Jesus. Mas de uma forma que, igual eu disse para uma pessoa esses dias que disse para mim assim, eu vou entregar minha vida para Jesus. E não é pela situação que eu estou passando, mas também, eu disse, não se envergonhe de entregar a sua vida para Jesus no olho do furacão, não. Porque eu entreguei pela dor também, não foi por amor. A minha primeira vez eu fui por amor, mas a segunda foi dor. E muita dor. Né? Eu estava na igreja, dentro da igreja presbiteriana, eu falei, vou engravidar novamente. Eu engravidei meu segundo filho. E chegou uma profeta e falou assim, Deus está curando o seu útero. No outro dia eu perdi meu filho. Daí você já não entende nada, né? Já não entende nada. Isso me levou a sair da igreja, porque eu achava assim, Deus não me vê, eu faço tudo aqui, e ninguém me vê, e Deus não me vê, e faz isso comigo. E eu saí. Aí foi assim que eu desviei de vez. E depois eu falei, vou ter esse filho no mundo. E a minha fala foi, se Deus não me deu, o capeta vai me dar. Eu disse isso, literalmente. Falava isso assim, normal. E eu passei a não acreditar, eu tinha raiva de crente. Eu não gostava mais de crente. Ele passava, a hora que falava comigo, aquilo me causava um ranço, assim, uma coisa esquisita. E eu falei, não vou mexer. Então isso estava me engajando muito para esse lado espírita, me jogando muito para o lado espírita. E eu vou e tento engravidar novamente, no meu terceiro filho. Quando eu engravidei no meu terceiro filho, eu falei, agora vai, olha a fala, agora vai. Que agora o capeta não vai me ver, que eu já tô para ele. Essa foi minha fala. E quando eu disse isso, foi pior. Eu perdi no mesmo tempo, meu filho nasceu de 5 meses, morreu nos meus braços. E dentro do hospital,
eu estava sentada, eles trocaram o meu teste rápido de HIV, eu fui para uma sala que na época eu ficava no isolado. E o meu filho, eu não tive nada para segurar o meu filho, eu não tomei uma medicação. Porque eles acharam que eu já tinha ganhado. E a mulher com HIV foi pro quarto. Nossa. Até descobrir que eu não tinha HIV, volta uma depressão em mim. Por quê? Eu fui fazendo exame, dava negativo e eu entendia que eu tinha. Então eu queria Aquilo fazer impregnou na sua mente. na minha no mente. seu organismo também, né? Isso, e ficou pra minha cabeça que eu tinha aquela enfermidade. Eu sempre repetindo exames, indo em psicólogo, indo em centro, por isso, assim, eu entendo um pouco disso, porque eu fiz, né, palestras, psicólogo e tal, e eu fiquei na época foi muito difícil tirar isso de mim. Então eu achava que ia ser mais fácil sem Jesus, na verdade foi mais difícil. Sempre é Eu difícil. perdi e ainda perdi de uma maneira muito difícil. Então, assim, e nisso eu queria entender. Aí eu falei, eu não volto mais para a igreja. Chegou um determinado tempo, eu comecei a vender as coisas. Comecei a vender as coisas do bar, que eu falei, vou transformar em uma lanchonete. E eu saí um dia, não falei para ninguém. Aí fui, ofereci essas bebidas para uma pessoa que tinha um bar. Uhum. E ele falou assim, amanhã eu pego. Falei, tá bom. Fui para casa. Não, fui pro bar, saí às 3 da manhã e fui para casa. Quando eu chego em casa, estava passando um programa na televisão, se eu não me engano, Despertar da Fé, alguma coisa assim. E eu sentei para ver e comecei a assistir. Programa é cristão. Cristão. E eu comecei a assistir aquele programa lá, era um culto que estava ali. E era ao vivo, porque não era aqui. Era se eu não me engano, Israel, um negócio, eles estavam fazendo uma transmissão. E Direto. esse culto lá. Aí eu fiquei olhando, tava lá, ao vivo, muita gente, uma multidão. Eu vou falar para você, foi a primeira vez, depois de muito tempo, que eu nem gostava mais, não gostava de crente, não gostava que crente chegasse perto de mim. Eu estava sozinha. E aí, esse homem na televisão, esse pastor, falou assim, tem alguém em casa agora. Eita, glória. E eu ia operar também. Tinha dado um problema. E eu ia operar. Ele falou, tem alguém em casa agora. E essa pessoa, o Senhor, ele falou assim, o Senhor me mostra. Essa pessoa, o demônio, ele tenta enlouquecer ela. Satanás, ele está tentando destruir a vida dela. Só que ela tomou uma atitude e ninguém sabe. Falou assim, se ajoelha agora ao redor da televisão, se é você. Meu Deus. Eu ajoelhei. Eu ajoelhei ao redor dessa televisão. Só que na hora que eu ajoelhei, eu senti um homem vindo e ajoelhou nas minhas costas. Eu não consegui inclinar para cima. E eu tentando prestar atenção e fazendo assim. Gente, o mundo espiritual é tão incrível que esse homem de lá, ele falou assim, demônio, você que está na sala dela, sai agora. Esse bicho saiu da minha sala. E eu comecei a chorar sozinha. Era 3 e pouca da manhã, ajoelhada na frente da televisão. Aí eu falei, amanhã eu ia pegar um resultado de um exame. Se eu estava com câncer de mama, que eu tinha dado um nódulo na mama direita. E eu falei, amanhã eu vou levantar e vou me matar. Olha pra você ver. Já meio que esquematizou tudo. Esquematizei. Que ia Vou fazer. acordar e vou me matar, porque eu vou fazer o exame. Eu vou levar o exame. Quando o médico falar que eu tenho, era no Amazonas, que eu tô com isso, ou que há uma chance grande de ser, eu não vou dar esse sofrimento para meus pais nem para minha família. Eu vou atravessar a Amazonas, vou ser atropelada e vai ser uma fatalidade. Só que a minha cunhada, que é hoje a missionária Ariana, ela já estava na igreja. O Espírito Santo foi lá e falou com ela assim, levanta às 6 da manhã e espera já aqui na porta de casa. Eita, glória. Na época não tinha Uber, era táxi. Eu levantei, na hora que eu levantei, ela estava em pé no portão dela. Ela falou, onde você vai? Eu falei assim, eu vou no médico. Ela falou, eu vou com você. Eu falei, você não vai. Ela falou, eu vou. E nós duas foi dentro do táxi discutindo. Quando eu entro na sala do médico, ela fundou atrás. Aí ela olhou pra mim e falou assim, o que está acontecendo? Dentro da sala do médico. Eu falei assim, nada. Ela falou, o Espírito Santo me falou que você está querendo fazer uma besteira. Doutor, o que está acontecendo? Aí ele pegou e abriu e falou assim, olha, não, vamos operar primeiro o útero, que eu tinha um mioma, e depois a gente vai investigar, mas ao primeiro ver, não é um câncer. Eu falei, tá bom. Ela foi e falou comigo assim, pois é, vambora? Eu falei, vão. Ela não descolou de mim, ela não desgrudou de mim a partir daí. Ela ficava na minha casa até a madrugada, até ela ver que eu estava caindo de sono conversando comigo. E ela não me deixou. E aí a minha filha também começou a ir com ela, estava novinha, estava indo com ela. E só elas lutando por uma casa inteira, totalmente endemoniada, cheia de estrutura física, mental, espiritual destruída. E só as duas. E aí Jesus chegou. Eita, glória. Começou a chegar na nossa vida de uma maneira assim. Eu operei no dia 9 de outubro de 2015. O maior medo que eu tinha na minha vida era perder meu pai. Eu muito agarrada. No dia 15, meu pai vai dormir e dá um AVC dormindo. Ninguém me contou porque eu estava operada. Quando eu acordo de manhã, o meu irmão em pé na porta, ele falou comigo, pai, deu um AVC, está em coma.
Eu saí desesperada. E ninguém queria deixar, eu fui para o hospital. Eu não tive coragem de ver, eu vi ele de longe. Eu fui para onde ele estava, mas do lado de fora, no rumo da parede. E comecei a falar com Deus. Me dá ele de volta. Me dá meu pai, não faz isso comigo. Olha o que você já fez. A minha vida foi... eu punha assim, na minha cabeça, Deus fazia aquilo comigo. Era o meu inimigo naquela época, na minha cabeça. Eu achava que todo mundo tinha valor e eu não, porque eu achava todo mundo é feliz e eu não. E eu falando com Deus, o Senhor vai me tirar meu amigo, o Senhor vai fazer isso comigo. E aí eu fui para casa. E eu tive uma experiência, Pastora Penha. Eu saí pela rua andando, de manhã, no outro dia. Eu estava procurando um crente. Eu queria alguém para orar pro meu pai. A Pastora Penha estava passando, subindo a rua, que ela ia para oração de manhã. Sim. Eu peguei ela pela mão e falei, vão lá em casa orar pelo meu pai. Meu pai está morrendo no hospital, ora por ele. Vê o que Deus vai falar. Ela assim, meio assustada, porque ela não tinha intimidade comigo, ela me via. E eu juntei ela pro braço. E ela fez assim, ela falou, calma filha, vamos orar, onde é a sua casa? Aí eu mostrei ela a minha casa e ela entrou comigo. Chegou lá minha mãe, destruída, uma casa destruída. Aí ela começou a orar. Quando ela começou a orar, eu comecei a orar com ela. E essa oração foi a oração da minha alma. A minha alma falava com Deus. E de repente eu fui arrebatada. Eu comecei a ver uma pá abrindo um buraco. Eu dizia, não faz isso. Não faz isso. E aí eu voltei de uma vez e segurei ela e falei, pede para não fazer isso. Ela falou, fez assim para mim, não posso. Eu vou lá orar e eu vou orar por você. E saiu. Só que a hora que eu estava ajoelhada orando, na época eu falava que eu desmaiei, na verdade, eu fui arrebatada novamente. E eu fui dentro do hospital onde meu pai estava e eu não fui lá, eu não fui ver visivelmente, que eu não tive coragem. E eu via toda a sala, via meu pai deitado. E eu via como se cortasse no céu assim, ó, fogo mesmo. E descia. Eu vi uma carruagem parada do lado do meu pai. Olha pra você ver. E saía do meu pai uma fumaça preta. E eu nos pés, eu não conseguia chegar na cabeça do meu pai, eu estava nos pés. E saía uma fumaça preta. Meu pai respirava assim, ó. A hora que voltava, aquilo saía da boca dele. Eu olhava e falava, O que tá acontecendo? o que tá acontecendo? Não, assim, tá curando meu pai? Tá curando meu pai? Só que a hora que eu olho pro lado, eu tava vendo meu pai na cama, mas eu já tava vendo meu pai em pé. E uma mão fez assim. Quando essa mão pegou o meu pai, eu comecei a chorar. E só vi um risco. Fez assim, aquele risco assim. E eu voltei chorando. Nisso eu peguei a foto do meu pai e falei, não faz isso. É eu. E comecei a falar com Deus, o Senhor tá fazendo isso por causa de mim, eu vou, não faz isso. E eu sentia que Deus não me ouvia. Aí eu tentei fazer pacto com o diabo. Você tá doido? Naquele mesmo semana eu tentei fazer um pacto com o diabo. E eu fiz de tudo, gente, para fazer um pacto. Eu queria fazer um pacto de sangue para o meu pai voltar. E eu falava assim, sabe? Eu falava mesmo com o diabo, eu falava assim, essa mulher que sentou ao redor da minha cama, ela sentava e olhava para mim. Normalmente ela nunca olhava. Ela vinha, sentava e ficava assim. Desse dia ela olhava assim e fazia assim. E eu falava com ela, faz o pacto comigo, faz o pacto, traz meu pai. Vocês não é isso que vocês querem que eu seja? Você faz para mim. Ela fazia assim, ó. Só balançava a cabeça. Eu não entendia por que ela não queria aceitar. Eu sabia que aquilo era um demônio, mas ela não queria me aceitar. E ela levantou e saiu. E aí eu fiquei muito revoltada, quebrei meu quarto todo, porque eu sabia que meu pai morreria naquele dia, às 3 da manhã meu pai morreu. E aí meu pai morre e aquilo foi o meu desespero. E eu fiquei muito revoltada. E uma pastora, ela corria atrás de mim na rua para falar comigo e eu não queria ouvir ela. Até que Deus mandou uma missionária, chama missionária Miriam, lá de São Paulo, não me conhecia. E ela chegou para ir pro casamento da prima e eu fui receber ela para levar na casa da prima. E quando eu fui receber ela, ela olhou para mim, ela tirou uma mala, era uma negona grandona, baiana. Ela tirou uma mala rosa enorme assim, colocou no chão e falou, eu só vim para falar contigo. Eita, aí eu olhei para ver, é crente, eu só fiz isso, é crente. Amém, é crente. É crente. Aí ela, eu vim para falar contigo, mulher. E eu falei, nossa. Ela já me arrastou, assim, falou, onde a gente pode ir? Minha cunhada, do outro lado do portão, foi assim, pra cá. Ela entrou pra dentro da casa da minha cunhada. E Deus começou a falar na boca dessa mulher tudo que eu tinha pensado. Não é o que eu tinha falado. E ele começou a revelar àquela mulher tudo que eu falava com ele aqui. E ela falou assim, ó, na noite tal, assim e assim. Me diz o Senhor que você falou assim. Por que tu tem pensado assim? Ela virou pra mim e falou assim, e aí, vaso, já cansou de contender com teu oleiro? Meu Deus. Aí eu olhei pra ela assim, comecei a chorar, eu tava chorando muito. Aí ela foi e falou assim, tu falou que Deus te tirou tudo que você mais ama na sua vida? Eu falei com ela, falei.
Ela falou, Deus manda te perguntar hoje, quer ainda que eu te tires aquilo que você mais ama? Minha única filha. O meu coração parece que tinha derretido. Eu caí de joelho pedindo a Deus, não faz isso comigo. É melhor o Senhor me levar. Não faz isso comigo. Aí, no que eu falava isso na boca, eu pensava, por que ele é tão ruim comigo assim? Ela foi e falou assim, ele não é ruim com você. É você que não se posiciona para ele fazer aquilo que ele quer. Exatamente. Aí eu comecei a chorar muito. Falei com ela, eu vou então, agora eu vou. Por isso que eu falo que eu entreguei minha vida, eu entreguei, porque a primeira vez eu fui. Na segunda eu entreguei. Eu entreguei minha vida para Jesus na pior fase da minha vida. E eu estendi minha mão ali e comecei a falar, eu faço o que ele quiser. Ela foi e falou assim, pois dessa vez o Senhor fala, você converteu. E colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. E eu caí em choros ali. Depois eu apaguei. Quando eu voltei com meus olhos espirituais todos abertos. Mas pior do que era. Porque eu voltei parecendo que eu entendia o que era. Sabe? Como se fosse uma guerra. E ouvindo muita coisa. Eu olhava para ela. Ela falou assim, eu ia ficar 3 dias. Mas o Senhor acaba de me falar 10 dias porque tu vai treinar ela em campo. Eu não tinha roupa. Hoje eu até pensei em vir com o vestido que ela me deu. Ela tirou um vestido da Mari e falou, essa é a sua roupa. 1 semana lavando esse vestido de noite para usar de dia. Então não tinha roupa para ir. E a gente foi fazer a obra. E eu entrava numa casa e eu via. E aí, de repente, eu entro numa casa. Lá perto das Hortas, em Birité. E uma senhora tinha saído do hospital e todo mundo cristão dentro daquela casa. Deus me levou dentro de uma casa que não estava vivendo luto, mas ia viver o luto. Mas eram todos cristãos. E uma paz, um negócio diferente. Quando eu entro ali, naquele ambiente, com ela, que as irmãs chamaram, vamos orar. Eu olho para a senhorinha e o Senhor fala assim comigo, eu vou recolher essa rosa. Aí eu olho para a missionária. Aí ela... Gente, é algo tão... Por isso que eu falo, que não era fácil falar isso. Porque parece ser coisa de louco. O Espírito Santo falava comigo, eu olhava para ela, já estava sabendo o que era, porque ele já tinha falado com ela. Era uma ligação, né? Porque, eu não tinha certeza do que era. A Bíblia fala. E ela olhou para mim assim, aí eu dei uma despistada e falei com ela assim, a dona vai morrer. Ela falou assim, fica quieta, vai. Aí eu, tá. Aprende a lidar com isso. E eu olhando assim, porque eu tinha vindo do luto. Eu tava naquele luto. E eu olhando todos os filhos assim, orando, aquelas moças com aquele cabelão, coisa mais linda, aquelas cristãs assim, e louvando a Deus. Não, louvando. Eu falei, gente, Deus não falou que esse povo, que essa dona vai morrer, não. E eu assim, olhando pra senhora, aquele cocão brancão, sabe? Eu olhei assim, eu fui, aquilo tava me incomodando, me dando uma agonia dentro daquele culto, que eu saí e fui assim, próximo de um tanque. Aí veio uma das filhas dela assim, andando. Aí eu falei, você me dá uma água. Eu tava sentindo mal, porque eu não sabia lidar com aquilo. Ela me deu a água. Quando ela me deu a água, eu olhei pra ela assim, ela foi e falou assim, acalma, minha irmã, o Senhor já nos confortou. Eu falei, que é isso? Eu não tô entendendo. Eu tava tentando fazer um pacto com o capeta pra trazer meu pai. A mulher tá serena, a mãe dela vai embora. E ela falou assim, nós estamos cultuando com a minha mãe todos os dias aqui em casa. Eu achei que eu tinha ido junto com a irmã para levar alguma coisa. Mas, na verdade, o Senhor me levou ali para me aprender que o luto com Cristo é mais fácil. Ou seja, né? Jeremias, desce aqui. Desce aqui, vamos lá ver. Ensinar. E eu olhando para eles, e aquela calma, aquela serenidade, assim, aquele culto cantando, eles louvam muito hino da harpa. E eles louvando aqueles hinos, e eu assim, meu Deus. E ela voltou louvando, e aquela mulher louvando. E aí eu entendi que todos que estavam ali sabiam. Na verdade, era um culto de despedida, né? Isso, mas ninguém tava desesperado. Tava todo mundo, assim, se alegrando em Cristo. Parecia um culto de ação de graças. E eu ali, olhando para eles, eu falei, meu Deus. Quando eu saí dali, eu falei com a missionária Mira, eu falei, o que é aquilo? Ela falou assim, o Senhor te trouxe para te mostrar que até o luto com ele é mais fácil. Sim. E eu falei, não, é mesmo. Eu falei, é mesmo. E nisso eu segui minha vida, ela foi embora e eu continuei. Só que quando eu cheguei em determinada denominação, eles não aceitavam o que Deus tinha me dado. Por quê? Eu era uma pessoa briguenta, barraqueira, controle emocional nenhum. Na verdade, você tinha um dom, mas ainda precisava ser lapidado. Mas eles não sabiam. Eu tinha acabado de converter. Mas nós cristãos, nós temos um costume. Eu digo nós porque eu vejo isso em muitos lugares. Nós não julgamos a pessoa, nós falamos assim, converta, aceita Jesus hoje que ele vai mudar a sua história. A pessoa aceita Jesus hoje, mas nem nós acreditamos que ela mudou. Exatamente. Nós temos que esperar aquela pessoa ir mostrando o dia a dia dela. Provando, né? Provando. E sendo que nós devemos acreditar, porque se está em Cristo, nova criatura é. Exatamente. Só que eu não tinha essa, e ninguém acreditava em mim, porque a minha raiz ainda era ruim. Eu tinha que ser lapidada, mas eu tinha aquela raiz ainda que ser arrancada para ser plantada uma nova semente. E eu ali, eu falava, aí eu ouvia, sabe? E eu via, e Deus mandava profetas em mim e falava, abre a tua boca, e eu vou abrir o quê, gente? Ninguém vai acreditar. O dia que foi profetizado dentro de uma igreja, eu não abri a boca. Não abria. Aí, foi profetizado dentro de uma igreja, uma irmã chegou em mim e falou assim, o Senhor manda te dizer, se tu não fala aquilo que Ele manda e não faz aquilo que Ele manda, Ele vai começar a tratar contigo.
Aí eu falei, mas tratar como? Eu vou fazer como? Ninguém tá me falando nada. E eu pensando comigo. E eu tinha um medo de falar em línguas, terrível. Porque a minha mãe contava que quando era pequena, foi na igreja da minha avó, e o diabo falou em línguas na boca de uma mulher. E eu tinha medo de ser o diabo, porque eu lidei com o diabo o tempo todo. Eu falei, o diabo vai falar na minha boca? Não sei como é que eu tô, não vou falar isso. Então vinha assim, eu travava, dava um jeito, não falava. Não vou falar. E aí, essa era a minha luta. Aí eu vou pra casa. Fui pra casa depois de um culto sobrenatural. Nossa, muito bom. E eu fui pra casa com o pessoal da minha casa comentando que culto, que falando e tal. Quando eu chego em casa, olha o que acontece comigo. Eu sento, a minha vizinha sobe. A hora que a minha vizinha subiu, eu fiz assim. Eu falei com ela assim, você tinha que ver que culto. Na hora que eu fiz assim, você tinha que ver que culto. Eu segurei a mão dela, ela caiu, eu comecei a falar em mistério, igual eu tô aqui. Só que eu não entendia. Aí já me deu desespero, tô louca. E eu não conseguia parar. Não sabia, não conseguia parar. E ela caiu. Aí eu falei, meu Deus. E eu já olhei pra outra assim. Começou a falar na minha cabeça assim, vai e faz. Eu quero limpar essa casa hoje. E meu esposo também estava desviado na época. E ele estava lá em casa, a gente mora no segundo andar, em cima da minha mãe. Ele estava lá ouvindo Raul Seixas. Ele estava bebendo. Ele gosta muito de... Gostava, né? Gostava muito. E eu assim, ali embaixo, o Senhor falou assim, sobe essa escada agora e começa a guerrear pela tua casa. Oh, eita. A hora que eu subi, o meu marido estava endemoniado na sala, olhando para mim assim. Aí ele falou, o que você veio fazer aqui? Aí eu olhei para ele assim, em mistério, gente, só que eu ouvia. É uma coisa incrível. Aí a minha filha, a minha cunhada já começou a subir atrás de mim. E eu sem entender, porque elas já estavam com um caminho maior. E eu olhava assim, aí ele foi e falou assim, o que você veio fazer aqui? Aí eu falei com ele, te tirar da minha vida e da minha casa. Eita glória. Ou, a hora que eu falei isso, aí ele riu assim, eu falei, tu vai ter que sair no nome de Jesus. O meu marido caiu no sofá assim, bufo. E a minha casa saía, gente, diante de Deus, dentro das portas. Eu via demônios sair com espada na mão e vinha. E eu vi uma briga dentro da minha casa de anjos, colocando aqueles demônios para correr. Glória a Deus. Para correr. Eu via um demônio, que ele devia ter mais ou menos uns 2 metros, e ele tinha muitos braços. E muita espada e escudo. E ele batia aqueles braços no ar, assim, sabe, pro meu lado. E eu escutava assim, ó, pá, na minha frente. Pá, aquele barulho de ferro com ferro. É, pá. espada com espada, né? E eu guerreando ali. E de frente à minha casa tinha um apartamentozinho, na outra rua. E a porta de vidro dava pra você ver dentro da sala. O Senhor só falou comigo assim, eles saíram de dentro da sua casa, mas olha do outro lado. A hora que eu olhei dentro do apartamento, a mulher estava sentada no sofá e dava pra mim ver ela sentada. O marido veio andando e pegou ela pelo pescoço. Aí o Senhor falou, estende a mão, senão ele vai matar ela. Eu estendi a mão e comecei a orar. Ele largou. Depois, muito tempo, conversando com esse rapaz, ele falou assim, eu não entendo o que eu fiz aquele dia. Eu falei assim, foi um demônio. Olha pra você ver, o inimigo ficou tão bravo, curioso, que a minha casa estava sendo liberta, que ele atravessou e entrou dentro da casa de uma pessoa pra destruir. E eu guerreando ali a noite toda. E eu não parei de falar em mistério. Nisso, eu queria falava assim, chama a tua pastora. Eu falei, como? E eu sentada assim, gente. A hora que eu ia abrir a boca, saía mistério. Não saía o que eu queria falar. Mas eu conscientezinha, igual eu tô aqui. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou parar isso? Aí eu queria falar, para chamar minha pastora. Aí eu falei na mente assim, como que eu vou chamar ela? Ninguém vai entender. A hora que eu falei assim, ele falou assim, fala. Aí a hora que eu falei assim, eu fui abrir a boca e saiu o nome dela. Na época era a pastora que eu. Né? Que era minha pastora. E eu falei o nome assim, aí minha cunhada falou, quer que chama ela? Eu falei, aham. Mas ela já estava na casa dela, porque o Espírito Santo já tinha acordado ela e disse para ela, alguém vai te chamar. Ela estava esperando. A minha cunhada chegou com o carro e já bateu no portão dela, pegou ela, levou ela para casa. Quando entrou, gente, o céu abriu. E eu achando, e nisso eu estava sentada chorando, porque eu falei, isso é demônio. Vai chamar, que eu vou expulsar e eu volto a falar. E ela entra. Quando ela entrou, ela veio assim, segurou a minha mão. A hora que ela segurou a minha mão, ela foi arrebatada. Eita glória. Aí ela caiu para um lado, eu já fui junto com ela. Caiu pro outro. E o incrível, a gente foi pro mesmo lugar. Oh. Eu fui numa passarela assim, e o lado era um buraco muito, muito fundo, só que não era escuro, sabe? As paredes eram de fogo. E eu via mãos e gritos saindo de dentro daquilo. Eita. No meio daquilo. E eu e ela andando. Tipo uma passarela, num lugar muito grande. A gente chegou nessa passarela, tinha um portão. E não era um portão todo fechado, era um portão de grade. Só que a gente não via do outro lado. Desse portão pra cá, uma voz falou assim, volta. A gente voltou pra trás. Porque se continuar indo... A gente voltou. E quando a gente voltou, Deus foi instruindo, Deus foi falando. E ela entendia. E eu falando em mistério e ela entendendo tudo. Naquele momento, Deus deu ela
o dom, né, de discernimento de de línguas. Naquele momento ela recebeu. E ela começou a traduzir tudo que foi falado. E aí ela falou assim, não é demônio, Jaqueline. É a sua desobediência. Deus está te mostrando que ele falou que vai fazer do jeito dele, Meu não do Deus. seu. Eita. E aquilo foi à noite, eu já estava cansada, e era de madrugada. Aí eu falei, vou dormir. E amanhã eu tenho que voltar a falar. A hora que eu falei assim, o Senhor falou assim, às 6 da manhã, chama o nome da tua filha. Gente, eu não pus despertador, eu deitei. Quando eu abro os olhos, eu falei, Kimberly. Ela veio, oi mãe, porque ela estava apavorada. Ela, oi mãe. Eu falei, ai, graças a Deus, comecei a chorar, porque eu estava falando normal. Nisso, eu estava sentindo uma glória tão grande na minha vida, um poder de Deus tão grande, que eu fui para a tarde da bênção. Quando eu cheguei na porta, o Senhor falou, vai para a tarde da bênção. Gente, morta de cansado, porque eu dormi muito pouco. E eu fui para a tarde da bênção. Quando eu cheguei na porta, eu virei para a obreira e falei, a paz do Senhor. A hora que eu peguei na mão dela, ela saiu em mistério. Eu comecei a andar, eu entrei marchando na igreja e todo mundo começou a entrar em mistério. E eu não entendia, porque eu não estava fazendo nada. Eu estava igual eu estou aqui. E eu assim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? A pastora desceu, pegou minha mão e falou assim, sobe para o altar, porque seu lugar hoje é lá. Oh. Eu falei, gente, eu não estou entendendo esse negócio. E eu fiquei assim, o pastor que estava do lado que ia pregar, ele fazia assim para mim. E ele olhava assim. Aí ele foi e falou assim, olha, mulher. Eu falei, eu não estou aguentando. Eu falei, o quê? Ele falou assim, segura minha mão. Eu peguei a mão dele, esse homem saiu rodopiando pra cima do altar. E depois ele tá assim comigo, o que tá acontecendo com você? Eu falei, eu não sei. Eu não sei. Aí, por quê? Tudo aquilo que eu vivia na minha infância, na parte demoníaca, da parte que vinha de Satanás, na verdade era um dom que Deus já tinha me dado. E Satanás estava querendo usar. Eu falo que eu comecei a me encontrar como pessoa. Eu comecei a me encontrar espiritualmente, eu comecei a me encontrar como ser humano. E eu comecei a aprender. Apanhei muito, porque com 3 meses de ministério eu tive uma guerra lá dentro. E aí eu falei assim, eu não saio da presença de Deus mais. Pode acontecer, irmãos, de cair o céu na minha cabeça. Eu falei, eu largo ministério, eu largo família. E eu não estou falando da boca para fora. Eu largo o que for, mas eu não largo Jesus. Pode acontecer o que for na minha vida. Eu não largo Jesus. Muitas pessoas, assim, me procuram, né? Nessa área, até pastores mesmo. Tive amigos meus que disseram, olha, eu não trabalho com libertação. Vá na minha igreja, faça trabalho de libertação. Aí eu vou, porque não é uma coisa que eu escolhi. É algo que o Senhor me deu. E não me peça para explicar por que Ele me deu, que eu também não sei. Mas eu sei que Ele me deu. E esse mundo espiritual, ele é muito complexo. É muito, muito complicado. Eu vou te falar isso aqui porque não tenho receio e a gente tem que identificar. Dentro do ministério, houve um tempo, nós somos pentecostais, então um movimento muito grande e tal. E um dia eu parei em cima do altar e comecei a olhar a igreja toda girando, pulando, rodando. E parece assim, que o inimigo falou assim, eu vou separar esse dia, vai vir meio mundo de visitante. Tinha um monte de gente que não era crente. Uhum. E eu olhava assim, e na minha frente, Satanás girando, falando em mistério, profetizando. E eu olhava aquilo assim dentro da igreja, dentro do ministério. E não era um. E eu olhei aquilo e eu falei, e agora? E agora, Deus? O que vai acontecer? Como que eu vou fazer? Eu tenho metade de uma igreja que não vai entender. Se eu descer e pôr a mão, vai cair endemoniado. Ou se eu ficar aqui em cima e mandar sair, vai cair, mas ia cair igual baú. Era um atrás do outro. Aí eu falei, pronto, e agora? Então eu tenho pessoas para converter e tenho pessoas que estão dentro da igreja e não estão convertidas. O que eu faço? Eu esperei esse culto acabar, irmãos. E eu falei com Deus. Você tem 2 filhos, né? Um que tá perdido fora e outro tá perdido dentro. E eu olhava assim e falava, eu vou esperar acabar. Só que eu fiz uma coisa. Eu falei, Senhor, não deixa parar até depois do culto. E esse povo girava e tal. E um povo visitando veio para mim orar. E eu orando e olhando. E aquela gritaiada, aquela correria. Você sabe o que esse demônio fez? Ele subiu no altar da igreja. Deitou no tapete, olhou para mim e começou a rir. Meu Deus. Porque ele sabia que eu tinha um monte de gente ao redor para me orar que não era convertida. Eu olhando. Falei, meio que afrontando. Me afrontando. Falei, deixa. Eu fui orando naquele povo. Na hora que acabou. Eu fui para orar nas pessoas que estavam ali. Com o espírito de engano mesmo, processo. O Senhor falou assim, não vai, atende o outro povo, deixa os missionários da casa, deixa os pastores da casa, porque para estar à frente da obra tem que ter dom de discernimento do que é meu e do que não é. E eu olhei e falei, meu Deus, vai continuar bagunçando, porque girava, gritava, batia, e aquela coisa, e eu falei, meu Deus, não é. Aí eu fui, atendi o resto do pessoal lá, levei para a cozinha da igreja, por causa de tanto barulho, atendi, o pessoal foi embora. A hora que o pessoal foi embora,
Eu só olhei e falei assim, um por um, sai, em nome de Jesus. Sai. Aí os missionários, todo mundo olhando pra mim, porque tava todo mundo achando que era Que era o Deus. mover de Deus. Era Era o mover. Espírito Santo. Eles estavam suando de andar atrás daquele trem na igreja toda, e aquele bicho fazendo eles andar a igreja toda. E eu olhei assim, eu falei, vai sair em nome de Jesus. Foi saindo. Ou seja, né? Fechou a porta agora, a Agora é hora nosso. de tratar os Agora é os de dentro. Aí nós fomos. Depois disso, eu marquei uma reunião no outro dia. Aí, por que isso comigo? Eu falei, olha, examine o homem a si mesmo. Eu não posso, de uma mesma fonte, não pode jorrar duas águas. Exatamente. Então, ou é o Espírito Santo de Deus, ou é demônio. Se for demônio, porque demônio imita. Ele chega, ele quer profetizar, ele quer falar em mistério e ele pula também. E tem a carne também, o emocional. Então, nós temos que ter discernimento. Por isso, ter o discernimento dentro da palavra. Que às vezes vai chegar numa pessoa para isso, você é carne, é emocionalismo. A emoção levou aquela pessoa aqui. Sim. Então, você tem que ter esse discernimento. Às De vezes- você chegar, já tem pessoas que falam, vou ter que descer para ver. Aí eu desci, a hora que eu colocava a mão, emoção. Emoção. Teve um belo dia, eu falei, eu vou ver quem é emocionado dentro da igreja. E tal, louvor, pá de fogo, e pá, o povo pulou. Eu fiz assim, ó, desliga. Desligou. Pararam, olhando pra minha cara. Alguns continuam, pá, no mistério, outros olhando pra minha cara. Assim, precisa de uma música pra poder receber o Espírito Santo. Eu peguei o microfone e falei assim, os de verdade continuam. Todo mundo olhando pra minha cara. Eu falei, os de verdade continuam. Porque quem é de verdade continua. Eu não preciso da batida do louvor. Exatamente. Eu não preciso de alguém fazer uma entonação de voz para que eu entre em mistério. Entendeu? Por quê? As pessoas têm que entender o seguinte, eu não vou na igreja buscar, eu vou levar. Oh. É que a fonte não é a música, e sim o Espírito O Santo. Espírito Santo. Se você precisa da música para poder se movimentar, reveja. Exatamente. Reveja seus conceitos. Se você precisa de uma bateria para te emocionar, reveja os seus conceitos. Né? Se você precisa lá de alguém com uma entonação de voz para te fazer chorar, reveja. Porque você está na linha errada do que é o verdadeiro evangelho. Então, assim, eu comecei a entender isso. Então, eu, de certa forma, eu sofro um pouco, porque dizem a pastora é muito dura e a pastora vê. Veja, tem pessoas, irmãos, que têm espíritos que acompanham elas nem sabem que tem aquilo na vida. Sabia? Homens, às vezes, têm pomba gira acompanhando eles para jogar aqui, ali, às vezes, no homossexualismo, para jogar mulheres, para jogar no lesbianismo, e não sabem que tem aquilo. Porque não tem aquela vontade na carne, mas o inimigo sopra. É a chamada moda, o chamado que o mundo é diferente. Jogam isso. E a pessoa até entender o que está acontecendo com ela, É influenciada. é influenciada. Né? E se perde na prostituição, se perde na homossexualidade. É sobre aquilo, né? O diabo ele não pode colocar nada em você. O que ele faz é estimular o sentimento que está dentro de você. Isso. Ou seja, ele sabe que você é tendencioso para isso. Ele só vai colocar o cardápio na sua cara assim, e falar assim, escolhe. Igual, tem um tema muito difícil, assim, lá na igreja eu falo que a gente é os improváveis. Aí todo mundo fala os improváveis. Por quê? Eu digo os improváveis. Ninguém dizia que a gente estaria em Cristo aonde a gente está. Glória a Deus. Porque fora de Cristo, fora de Jesus, não é nada. Então, em Cristo, ninguém apostaria. Se você dissesse humanamente falando, ninguém diria hoje. Uma pessoa um dia virou para mim e falou assim, o dia que você subir no altar, você mata pessoas. E um belo dia Deus me usou para ir buscar essa pessoa no mundo. Então, assim, isso me matou naquele dia. Mas depois eu falei, eu vou mostrar para Satanás que eu não vou matar. Então, assim, diziam para mim palavras negativas, mas eu queria fazer daquilo um incentivo para mim. Estar em Cristo. Eu falava, peraí, Senhor, o diabo disse a minha vida inteira que eu não podia. Então, se agora o Senhor me deu uma porta, eu vou entrar por ela. E não quero saber o impedimento que eu vou ter. Eu verdadeiramente, eu não sou perfeita. Eu tenho meus defeitos, tenho minhas falhas, minha humanidade, né, que grita. Mas eu tento fazer o melhor possível para meu Deus, sabe? Eu falo, ninguém é obrigado a fazer nada. Eu digo isso lá na igreja. Você não é obrigado a servir. Mas se você colocou na posição de servir, Colocou a mão no arado? sirva. Não olhe para trás, não. Seja servo com excelência. Se você for porque no mundo espiritual, você não vê alguém que é da Umbanda chegar lá E fazer de qualquer e jeito. fazer de qualquer jeito. Satanás não aceita uma oferenda, irmãos, que seja, eles pegam lá uma galinha crua, jogam na esquina, botam uma cachaça barata, não. Exatamente. Então, se eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus, para quê? Por que eu tô aqui? Ninguém pode mudar Por que quem eu você fui é. chamado? Para que eu fui chamado? Eu não sou imitador, porque imitador é o diabo. Então, se Deus me chamou, ele me chamou para algo específico dentro Isso. da obra, né? Então, assim, por que ele me chamou? A dificuldade hoje que eu encontro na igreja uma pessoa disse assim, pastora, a pessoa acaba de converter e a senhora põe ela para fazer alguma coisa? Eu falei, porque eu acredito nele. Mas, pastora,
A senhora vai quebrar a cara. Eu quebro, tem hora que eu quebro a cara. Mas eu acredito. Sabe por que eu acredito? Porque ninguém acreditou em mim, só Jesus. E depositou todas as fichas dele em nós. Entendeu? Então, se eu sigo, a Bíblia fala, seja imitadores de Cristo. Então, por que eu vou duvidar daquele que Deus separou? Exatamente. Eu não posso duvidar. Se a pessoa disser para mim, hoje, pastora, eu estou em Cristo Jesus, vem. Quando a gente entendemos a beleza da santidade do Senhor, a gente entra na presença dele com o que é nosso e sai com o que é dele. Igual tem um assunto que é muito polêmico, que eu tenho muito lá na igreja, que é o quê? A homossexualidade. Sim. Tem pessoas que são homossexuais e não vão na igreja por medo do olhar, por Da medo rejeição, da né? rejeição, Do preconceito. do preconceito. E eu digo lá na igreja, eu não aceito isso. Por quê? A gente tem mania de diferenciar pecado. E não tem. Não tem essa linha. Eu vou... é porque você falou um palavrão e eu dei um soco no irmão. Eu acho que o irmão que deu o soco pecou mais. Não existe isso. É pecado. Tem uma frase que a gente gosta muito, né, Dá? Que diz assim, não me julgue se o meu pecado é diferente do seu. Não é? É a mesma coisa. O que muda é a consequência. A consequência, Para entendeu? Deus é o Para mesmo Deus é pecado. E pronto, acabou. A consequência Deus vai determinar ali. Pra cada um. Aí o que acontece? Tem pessoas, elas chegam lá na igreja e falam pra mim assim, eu chamei essas pessoas pra conversar. Isso é meio polêmico, tem pastores amigos meus que nem concordam. Eu falei, essa é a minha linha de raciocínio. Que Deus colocou no meu coração e eu acredito, eu sou também muito aberta a isso. Se tiver errado, eu vou orar, Deus vai tirar aquilo. Realmente você tava com a razão. Eu tava, e pronto. Mas eu não acredito que existe ex-lésbica, ex-homossexual. Eu não acredito nisso. Sabe? Eu não acredito que existe o ex-usuário de droga. Aí você vai falar assim, mas como assim não existe o ex? Porque eu acredito que existe um pecador arrependido e a renúncia. Lá na igreja, eu prefiro trabalhar com a linha renuncia a quem você é. Renuncia a tua carne e viva Cristo. Só faz isso. Só renuncia a sua carne. Diga não para a tua carne todos os dias. Não quero nem saber a sua aparência. Eu quero saber se você está renunciando a sua carne. Renuncia a sua carne e o resto Cristo faz. Mas as pessoas têm mania que quando chega um homossexual na igreja, ela já olha... O cristão tem esse costume. Já vira para ele e fala assim, você vai pôr um terno e aqui tem uma varoa ali que é para você. A primeira coisa que nós temos que fazer, orar, ver se aquilo não tem um fundo espiritual. Se tiver, a gente vai repreender ali, botar aquele demônio para correr. Muitas das vezes também tem algo psicológico. E também traumas que é trago da infância, devido a abuso, devido a alguma coisa. Muitas outras então, coisas que envolvem. O que você falou é muito importante, porque a gente tem que ter esse olhar de discernimento espiritual, psicológico. E também sobre o trauma que a pessoa... exatamente. Sobre o trauma que a pessoa tenha passado. Isso. Porque, sim, tem influência maligna. Isso aí é inevitável, a gente tem conhecimento disso. Tem um conhecimento. Mas depois que a influência maligna sai, o que restou? O costume continua. O trauma continua. E agora é o momento dos pastores, dos líderes, dos mentores, ir lá e tratar as feridas. Eu acho que esse é o ponto que você está entrando. Eu tenho uma pessoa, né, na igreja que se veste como menino, né? E essa pessoa virou e falou assim, pastora, eu não consigo ir em outra igreja que não seja aqui. Porque eu chego, parece que eu sou uma aberração. Mas aí se você olhar, é desde nova, aquela que vem daquela forma. E aí esses dias eu estava olhando, olha o que o Senhor mostrou. Eu fiquei assim pensando, falei, Senhor, eu estava lá de cima assim olhando para ela. Eu disse, Senhor, por quê? Por que ainda não mudou tudo? O que está acontecendo? Vocês não vão acreditar. Foi batizada com o Espírito Santo. Não senta um momento na hora do louvor. Ajuda assim no externo que ela pode, ela ajuda em tudo. Tem um temor de Deus incrível. Quer sempre estar participando. Aí o Senhor falou assim, vê aquela ali. Eu olhei para o lado. Eu fico em cima do altar, gente, 48 horas. O tempo que eu tô lá, eu fico naquele pensamento acelerado. Eu até falo assim, às vezes a gente conversa em cima do altar com a pastora, ela não responde. É porque às vezes eu não tô... Tá sintonizada em outro assunto. Em outro assunto. Eu olhei pro lado, uma pessoa toda caracterizada, feminina demais, toda ali, o Senhor falou assim, não tem nada de mim. Olha pra você, como é forte isso. E eu olho assim, eu falo, gente, são pessoas assim que choram o culto todo. Ora. Tipo assim, a maioria da igreja, a gente faz uma oração meia-noite, às vezes uma campanha de 15 dias meia-noite. Moram lá, perto, e não vão. Moram longe e vêm. Um dia vem a pé, vem debaixo de chuva, chega na igreja. São sempre os primeiros. Por quê?
têm essa crise existencial, essa identidade que eles precisam encontrar. E eles sabem que vão encontrar essa identidade em Cristo Jesus. Sabe? Chegou perto de mim e falou assim, eu quero tomar Santa Ceia. Eu falei, como que está a sua vida? Eu estou renunciando à minha carne. Ora e vai. Pronto. Sabe? Eu não preciso que esteja com um saião ou com um coque, né? Eu não preciso de ter Jaquelines, né? Porque tem muitas igrejas que você vê a figura do pastor em vários... Estereótipo, ali, né? Viram marionetes. Não tem identidade própria. E eu falei, Senhor, é com o Senhor agora. Então, está renunciando à carne. Está renunciando ao pecado. Então, a palavra do Senhor fala, examine o homem a si mesmo. Então, faça sobre essas pessoas. Porque eu acredito que a pessoa que foi uma vez viciada, ele vai lutar todos os dias contra aquilo. Num dia mau, a primeira coisa que Satanás vai fazer é oferecer. Então, ele tem aquela luta diária e nós temos que entender isso. Entender e ajudar. E ajudar, sabe? É aquela luta diária, sabe? Tem gente que fica igual o gráfico. Um dia sobe, um dia desce, um dia tá... E a gente tem que olhar e falar, não, peraí, eu tenho que te ajudar. Pelo menos a estabilizar, sabe? Se você andar aqui estabilizado, você vai conseguir ter um entendimento de quem você é e ter ferramentas espirituais para lutar contra a sua carne. Foi uma menina, uma mocinha, ela chegou na igreja e todo culto ela chegava, ela ria sozinha, ela chegava, sentava e ela ria o culto inteiro. Esse que você me contou já, né? E isso me impactou bastante. Eu falo pros meninos, falo, cara, você tem que sentar pra ouvir. Então presta atenção, porque é forte. Ela ria o culto inteiro. Nisso, as meninas ministrando e depois terminando as meninas do Ministério de Dança. E olha como o inimigo ele é sutil. Ela sentava e eu no altar eu comecei a observar. Por quê? Até então não tinha observado. Né? Bastante pessoas você vai ficar assim, catando, não vai. E aí, as meninas chegaram em mim e falaram assim, não, eu não tô querendo ministrar mais não, porque elas estavam começando e tal. O que tá acontecendo? Tem uma menina que ela só fica rindo. Só rindo da gente. Aí eu falei assim, peraí, vou começar a reparar. Não liga pra isso não. E eu reparando. Só que eu comecei a reparar que ela não ria delas. Era aquela entidade que estava na vida dela. Sentava ali, começava, olhava pra você e começava a rir. Olhava pra ele e começava a rir. Isso pra te incomodar e tirar sua comunhão dentro do culto. Estratégia de E eu olhava aquilo. Aí eu falei assim, um dia, tem uma pessoa a gente chegou em casa e falou, por que você não mete a mão e manda esse demônio sair? Eu falei, porque eu não vou fazer isso. Ele vai ter que sair. Ele vai ter que ver que ele não conseguiu. Então ele vai manifestar. Porque ele quer que eu desço e deixe essa menina envergonhada e faça essa menina estribuchar pro chão pra fazer show pra quem tá ali. Eu não vou fazer isso. Se Deus permitir, ele vai sair sem ela ela sentada ali. Agora, se Deus permitir também, ela vai manifestar e aí a gente vai fazer o que tem que fazer. Beleza, tô lá. Um belo dia, essa menina sentada na pregação, ela já deu aquele grito. Falei, meu Deus. É agora. Já estava me preparando. Já desci, levei ela pro fundo da igreja, deixei o culto continuar seguindo lá. A gente sempre, por isso que eu gosto sempre de ter um canto, um quarto, alguma coisa na igreja separado, para levar a pessoa para ali, pra gente fazer o trabalho de libertação. Que às vezes, assim, é uma coisa... É constrangedor, né? Expõe demais. Aí a gente foi e levou ali, para aquele fundo. Normalmente eu chamo alguns ali que eu sei que são ali, né, mais de frente da obra, e a gente foi. Quando chega nessa menina, esse demônio começou a rir. A rir. E eu olhava assim, e eu falei, você vai ter que sair. Em nome de Jesus. Ele falou, não. Eu falei, peraí. Quem é você? O que tá acontecendo? Aí eu porque ele falou, não, eu falei, peraí, você já começa a pensar assim, né? Ixi, fiz alguma coisa. Por que eu não tô fazendo certo? O inimigo achou uma brecha em alguma coisa, o que tá acontecendo? Eu já olhei assim, eu falei, não, esse demônio ele é pra intimidar. Então ele não vai conseguir fazer isso. Porque ele não usa a arma dele, ele usa a sua. Qual que é a sua? Eu olho pra você, te julgo e você mesmo se faz, né? A sua insegurança te faz o auto-julgamento. Então você vai, opa, não posso. Não, peraí. Em Cristo Jesus posso todas as coisas. Dá licença. Então, eu cheguei e falei, não, a gente começou a expulsar. E saía um e chegava outro. Tava pegando a fila. Estava pegando senha. E a gente foi lutando com essa menina, não com a menina, com essas entidades que desciam ali nela. E aí eu fui e falei, peraí, eu vou ter que conversar. Porque eu não gosto de ficar conversando com o diabo, não. Mas tem hora que é necessário. Eu entendi isso. Porque você tem que puxar aquele que tá o cabeça. Qual que é a raiz? Qual que é a cabeça? De onde que vem isso aí? Quem que deu essa autorização? Por quê? No mundo espiritual, gente, há decretos. Um demônio não vem com a mão vazia e olha assim e fala, eu acho que hoje eu vou no Rony. Não. Ele vem direcionado com o decreto do inferno para a vida dele.
direcionado para destruir aquela pessoa. Aí quer dizer, só que todas as coisas são regidas pelo céu. A mesma hierarquia e o mesmo decreto que há no inferno, gente, há no céu. Então no céu também nada é feito sem uma hierarquia e sem um decreto. É o que o Senhor Jesus, ele manda a gente, vai e anuncia. Anuncia o quê? Anuncia que eu comprei todas as vidas. O diabo não tem poder sobre mais nenhuma. E essa menina tá lá. Esse demônio manifestou cabeça. E até então eu não tinha noção no mundo espiritual. Isso abriu muito minha visão de quem eu era no mundo espiritual. Gente, isso me ensinou muito. Não tem noção. Eu olhei pra mim, esse demônio ele veio na forma de um general. Sabe? Parecendo um general mesmo. Como se fosse uma patente alta. Né? Não. Ele vem, como se diz? Com aquela armadura. E ele veio com um papel na mão. E ele falou assim: você tá vendo? Isso aqui foi autorizado pela avó. Eu falei, como assim? Ele só falou assim, olha aqui. Em espírito eu fui no terreiro. A avó tinha terreiro de macumba. Consagrou o filho. O filho saiu disso e foi, que era o pai da menina, e foi para Cristo. O que aconteceu? Esse demônio falou, peraí. Por quê? A gente não quer acreditar, mas o demônio ele acha assim, ó, eu tenho direito, eu tenho herança. Ele trabalha no blefe, né? Isso. A Jaqueline me chamou e me deu autorização. Então, a partir daí, toda a como fala? Os filhos. Direito, toda a família. Os filhos, tudo vai ser... Descendência. Toda a descendência dela agora é meu. Ele não tem esse direito. Não. Mas ele toma posse. É igual a gente estava conversando aquele dia. O ladrão não tem o direito de entrar na sua casa. Mas ele entra. Ele entra porque ele é ladrão. Ele é ladrão. O diabo, ele não tem o direito de agir na sua vida. Mas ele vai agir porque ele é o diabo. Então... Ele é enganador. Enganador. E veio com aquilo. Gente, essa menina, na hora que aquele bicho começou a falar, ela mudou a postura toda. E ela se colocou como se ela estivesse num trono. Não. E ela mudou aquela postura. E ela olhava assim. E eu falei, meu Deus, que demônio é esse? Em espírito. Olha, em espírito. O Senhor me leva dentro do centro. Oh. E eu via sentada, tipo aqueles tronos de centro de macumba, aquela cadeira, e debaixo do altar do centro de macumba, uma caixa. E essa caixa, com coração de galinha, nomes escritos, muita coisa, a sala no fundo da igreja começou a feder. O diácono da igreja começou a vomitar, ele começou a fazer ânsia de vômito. Começou a feder, porque quando pegou aquela caixa, a hora que eu peguei aquela caixa no mundo espiritual, esses demônios, gente, gritavam lá no fundo e começou a debater, e uma menina franzininha para segurar, foi só Deus. E nós, buscando em Cristo ali, de repente, ela levantou e veio assim, fez assim na minha cara. A voz dela já mudou toda. Aí falou assim, eu vim, porque só pode general com general. Eu falei, não entendi. Como assim, general? E eu assim, olhando no olho daquele bicho. Falei, Jesus, e agora? E eu, em espírito, mas buscando aqui em Deus. Aí o Senhor falou assim, Jaqueline, tu não entendeu a sua patente. Tu é de guerra. Quando eu olho, gente, eu olhava, aqui até hoje eu arrepio, eu olhava pra mim, eu vi uma armadura toda em mim. Glória. E eu falei, gente, que é isso? Quando eu senti assim o meu corpo como se estivesse blindado. Uhum. Esse demônio arredou, fez assim, pra mim. A hora que ele fez, o Senhor falou assim, manda ele abaixar, porque quem manda aqui é o céu. Eu falei assim, ajoelha, porque quem manda aqui é o céu. E esse demônio saiu e começou a vir. De repente entrou um que ele começou a chorar. Ai, não faz isso comigo, uma voz de criança. E começou a chorar, ai não. Aí eu falei, sai em nome de Jesus. Ele falou, não faz isso comigo. Fez desse jeito. Eu falei, por quê? Ele disse assim, se eu voltar, ele vai me bater de novo. Não faz isso comigo. E com uma voz de criança. Não deixa. Quebrou a minha perna. Ela estava com a perna como se estivesse quebrada. Oh, forte. Virado do lado do corpo da menina. Olha aqui, ele pisou. Não me manda. E eu fui e falei, tu vai voltar, demônio, porque você não vai enganar. A hora que repreendeu aquele demônio, queimou aquele bicho gritou. E aquele bicho saiu e essa menina gritou, porque a perna dela girou, plá, no lugar. Voltou, né? Voltou a perna dela e ela gritou. Aí ela olhou pra mim e falou, me ajuda, já veio outro. E aí a gente começou a guerrear com aquela menina, gente. Eu tô falando de um meio de culto, tipo 9 da noite, até meia-noite. Guerreando. E esses demônios, cada um vinha e fala, não, é minha. Não, é minha, foi consagrada pra mim. E aí a gente foi pelejando ali, falei, a gente vai ter que ir pra casa dessa menina. Quando a gente chega na casa, a gente teve que ir.
Você pensa em sair com uma pessoa, ainda bem que ela mora perto da igreja, a gente tem que sair com uma pessoa endemoniada. Você tá doido. Mas aí, foi assim, ó, em nome de Jesus. Tu não vai fazer gracinha com ela, tu tá amarrado. Falei, Anjo, amarra. Pois foi amarrada, assim, com a mão pra trás. E quem olhava achava que ela tava com a mão normal, só que ela tava endemoniada. E ela só ria assim, fazia assim, e foi. Quando a gente chega na casa dela, os pais ali, falou assim, não vai subir esse demônio. Eu falei, vai. Começou a subir, foi aquela luta. Aí foi pro quarto e começou aquela guerra, aquela peleja. Aí conseguimos naquele dia. Só que esse processo de libertação dessa menina durou 3 não é de uma hora pra outra. meses. 3 meses. 3 meses. Você sabe o que é 3 meses? Você chamar 2 horas da manhã, 11 horas da noite, 1 hora da manhã, 6 horas da manhã. O que fosse, a gente tinha que ir. E esse demônio fazendo gracinha. Chegava, culto era certo. No meio do culto manifestava. Era eu subir para pregar e começar a me afrontar. Se eu subisse no altar já começava. Tem vezes de ter que amarrar aquele bicho lá na cadeira e deixar para não fazer uma bagunça, para não tirar ali a linha do culto e depois levar lá para o fundo. Porque foi muito difícil. Mas para a honra e glória do Senhor. Depois que a gente descobriu a raiz, onde foi plantado, onde foi enterrado, que foi feito um ritual para consagrar, a avó fez um ritual e fez um pacto. E esse pacto levou essa família a chegar nessa menina. Porque a família cristã foi pulando ali e chegou na menina. Falei, não. E esse bicho determinou que essa menina ela seria uma menina de terreiro. E aí a gente foi clamando, buscando a presença de Deus ali, para a honra e glória do Senhor. Nunca mais ela se manifestou. Nunca mais tivemos, problema, foi ali liberta. Mas com muita luta, foram 3 meses. Tinha um demônio que ele manifestava, é uma cobra, com um cabelo enorme, gente. Cabelo enorme. Essa cobra, ela ficava em pé, assim, ó. Ela rodeava a minha casa e falava pra mim, você vai me tirar daqui, mas eu vou pra tua rua. Eu chegava, ela tava na minha rua me esperando. Eu tinha que chegar na minha casa e ficar orando. Sabe? Pra guardar a minha casa e a minha família. Porque dizia assim, tu me tira daqui, mas eu vou lá. Tipo e assim, eu tinha... opressão, né? E eu tinha que ir lutando. E foram momentos assim, que eu tava cansada, mas que pra honra e glória do Senhor conseguimos chegar à libertação dessa menina, sabe? Os pais até hoje eles falam que, nossa, que passou por 1001 igrejas com essa menina e não teve esse processo de libertação, porque dava uma semana, aí os pastores falavam, não. Voltava tudo, né? E eles falavam, deixa, isso aí não tem jeito não. Isso foi a família que falou. Eles desistiam no meio do caminho. Porque quando você trabalha com libertação... É meio que você compra, né? Você compra a guerra. Teve um outro caso, né? Eu estava no culto, entrou pessoas dentro da igreja correndo e falou, pastora, vamos ali, vamos buscar uma menina. A menina ficou endemoniada. Esse já é outro caso, né? Outro caso. Sim. Essa outra pessoa. E eu falei, meu Deus, estou no meio do culto, estou pregando. Aí eu fui lá e falei, não dá para ir. Aí eu mandei uma equipe da igreja. Chegou lá, tinha uma outra equipe, outros pastores lá. Esses pastores entraram, essa moça endemoniada, esse pastor chegou e olhou para ela e falou assim, você tem que sair. Ela olhou para ele e começou a rir. Só que como a minha equipe estava lá, não era pastores, né? Tinha ali um pastor de outro lugar, igual eu sempre oriento eles o seguinte, ao respeito e hierarquia. Exatamente. Então, muito importante você tem que respeitar. E tem uma coisa que muita gente não sabe e faz, principalmente no nosso meio pentecostal. Então ensina aí pra gente. O diabo, ele é abusado, né? E tem uma pessoa endemoniada, eu vou lá e coloco a mão e fico, sai em nome de Jesus. O Darwin vem e coloca a mão e fala assim, você está queimado em nome de Jesus. Aí o Rony vem e fala assim, você está amarrado em nome de Jesus. Aí o irmão vem e fala com ele assim, você vai deitar agora e vai largar essa pessoa e vai falar comigo quem você é. O diabo vai ficar lá, fazendo gracinha e não vai obedecer ninguém, sabe por quê? Eles obedecem hierarquia, ordem. Você sabia disso? Voz de comando. Então, se eu tenho 5 pessoas me dando uma ordem, ninguém tem autoridade. Anula a autoridade. Então, se o pastor Rony vai lá e fala que você sai em nome de Jesus, a única coisa que eu tenho que fazer é interceder pela vida dele. Exatamente. Ele está fazendo o trabalho de libertação daquela pessoa. Então, eu não posso chegar e passar na frente dele. E se evangelista Dá, chegou lá, no nome de Jesus, você tem que sair? O que eu tenho que fazer? Interceder pelo Dá. E o que eu vejo? Eu fui, só rapidinho aqui, eu fui numa igreja e um demônio, mas levantou as cadeiras, tudo pra cima, e eu tô lá em cima, eu olhei e falei, meu Deus, tá pregando, falei, hoje, mas não, aparece um negócio, eu chego no lugar, eu começo a pregar um manifesto, eu falei, gente, aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, e joga a cadeira, e aí desce os pastores no altar, e as irmãs pelejando com aquele trem, tentando segurar, e o bicho pula pra cá, eu falei, gente,
É os anjos do Senhor que tem que ir lá e amarrar aquele bicho. E segurar aquele bicho. Por quê? Nós não estamos lutando com o corpo físico, a gente está lutando com o espiritual. Aí os irmãos chegam e querem travar aquele bicho com força. Não é conseguir, a única coisa que você faz, você fica ali, para aquela pessoa não se machucar. Aquele demônio não machucar a carne da pessoa e nem outra pessoa. Mas, espiritualmente, se dá uma ordem ali. A Bíblia nos diz, os anjos trabalham, né? Em nosso favor, porque nós pedimos ao Senhor, o Senhor, pela misericórdia, envia o anjo ali para trabalhar, né? Em nosso favor. Porque espiritualmente, e aí? Se eu não tiver um auxílio do céu. Exatamente. Então, vem ali aqui. Aí eles estão naquela luta com essa mulher, e essa mulher joga para cima, joga para baixo. Desce um pastor que estava em cima do altar. Ele desceu e eu estou observando aquilo, e ele foi lá e pôs a mão. E tinham pessoas do nosso ministério que me acompanham. Sempre que eu vou pregar, eu gosto de levar 1 ou 2, assim, no ministério. E eles estavam, assim, próximos. Esse homem virou no meio daquela multidão e falou assim: você sai em nome de Jesus? Você sai agora, você não vai fazer gracinha. Aquele demônio olhou para ele e falou assim: você é meu parceiro, tá me mandando sair? Meu parceiro. E tá me mandando sair? Quem que é você? Esse homem tomou um choque a ponto dele afastar para trás. E os missionários estavam comigo, olhou assim, não entendeu nada, como parceiro. Aí, esse demônio, eu falei, vou descer. Mas por quê? Juntou aquele monte de gente, começou, sai, o outro queima, o outro rasga, o outro amarra, o outro não sei o quê. Não vai, não vai. Sabe? Mesma coisa, é igual você ter um animal. Você vira pro cachorro e fala, sai, o outro vira e fala, entra. O cachorro fica na porta olhando pra sua cara. Não vai saber o que vai fazer. Mesma coisa é isso, gente. Então, quer dizer, aquele demônio tá ali. Então, tem que ter uma voz de autoridade. Agora, se aquela pessoa chegou e ela não tem autoridade suficiente, assim, eu digo assim, porque tem um detalhe. A questão do medo. Ele vai te Satanás intimidar. fareja medo. Algumas pessoas têm o costume de ficar dizendo, nossa, aquele irmão não conseguiu expulsar aquele demônio, tá no pecado. Não é isso. Às vezes o irmão tem tanto medo. E a própria pessoa fala. Teve pessoa que chegou para mim e falou, pastor, manifestou, fui lá, não saiu. Eu tô errado? Os discípulos falaram isso com Jesus, né? Eles falam, não, gente. Aí eu falei, gente, mas não é isso. Você tava com medo? Ô, pastor, vou falar com a senhora a verdade, eu fiquei com medo. Então pronto, eu não ia sair. Porque ele fareja seu medo. Ele sabe. A dúvida Fala assim, peraí, ele tá com mais medo do que eu. Então eu vou intimidar ele mais 5 minutos que eu fico aqui. Exatamente. É isso que ele vai fazer. Então ele te intimida. Ele te intimidou, você já faz chegar e falar assim, sai no nome de Jesus. Ele fala, tá com a voz firme. Aí ele dá uma rosnada pro seu lado e você, sai se você quiser, em nome de Jesus, hein? Eu tô te falando, já vai arredar? Você sai, mas agora já dá pra sair um latido aqui. Entendeu? Aí já falou assim, não, aí é com você. Então, quer dizer, você tem que ter certeza de quem você é. Por isso que eu falo a importância de você ter certeza da sua identidade. Quem eu sou em Cristo Jesus. Então, quando eu chego ali, eu dou uma ordem, aquele demônio tem que sair. Aí eu desci, fui lá, não tô falando que eu sou melhor do que a pessoa, tô falando assim, essa questão que nós estamos explicando, é a questão de você se intimidar com aquilo. Exatamente. Entendeu? Aí eu desci, aí quando eu cheguei lá, aquele bicho bravo, eu falei, não, gente, larga. Aí que eu falei, larga, ele já olhou pra mim assim, ó, ele veio me encarando. Quando ele me encarou, aí eu falei, agora é com nós. Aí eu fui e falei, já me encarou. Aí eu já olhei pra ele e falei assim, põe a mão pra trás, você sabe que você não tinha que estar aqui. Ele falou assim, ela é minha, ela me busca. Eu falei, eu não quero sempre saber. Sempre esse discurso, né? Ela sempre. É minha. Eu falei, eu não quero saber. Aonde ela está, quem reina é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então sai em nome de Jesus. Aquele bicho pup saiu. Aí depois que terminou o culto, viraram para mim e falaram, pastor, é uma luta com essa moça, porque ela era de terreiro. E essa moça é uma luta. Ela toda vez que ela vem na igreja, ela cai endemoniada. Eu falei, então a pessoa tenta se livrar daquilo, né? Ela tá indo na igreja, tá buscando. O erro é de quem? O erro é da direção. Exatamente. É quem tá à frente. Porque se eu tenho uma pessoa que todo culto ela cai endemoniada, eu tenho que estender a minha linha do ID. Ela não vai só vir, eu vou também. Exatamente. Eu vou para casa. Aonde que tá preso, né? Isso. Por quê? Objetos. Satanás. Gente, lá loja em objetos que só Jesus para ter misericórdia. Eu já vi boneca da minha sobrinha andar na casa, gente. Essa experiência não foi também só eu já eu. tive. São 5 pessoas vendo ali a boneca andar. Isso literalmente, isso acontece. Eu falo o seguinte, a pessoa quer ser cristão e não quer acreditar que o diabo faz, não quer acreditar que o demônio ele veio para matar, roubar e destruir, e acha que ser cristão é viver no oba. Não é. Ser cristão é ter vida com Deus. Ser cristão é um estilo de vida. Entendeu? Não é um título, é um estilo de vida. Você não se torna cristão, você é. Exatamente. E pronto, e acabou. Então, assim, quem nasceu para ser e vai ser cristão. Né? Uns vão atender o seu chamado, outros não, mas é isso. Sei. Então, o diabo tem que respeitar. Essa hierarquia, esse decreto. Sabe? Se a gente entender quem a gente é no céu, gente, eu fiz isso. Eu falei assim, depois eu quero ver esse negócio. E quando você olha, você tem patentes.
no mundo espiritual. Instituída por Deus, né? Por Deus, no mundo espiritual. Muitas pessoas não sabem disso. Você tem uma patente no mundo espiritual. Só que você fala assim, não, eu não entendo. Por que eu tenho que ir lá expulsar esse demônio? Aí você vai só eu? Ainda reclama, só eu que tenho que ir lá? Só eu que tenho que ir lá. É que Deus te chamou pra isso. Lá no mundo espiritual, já não é mais o pastor Rony lá no mundo espiritual. Já é o general Rony. Ou já é o frente de guerra do céu, Rony. Já é, entendeu? Então, se você já tem ali o seu lugar, então se você é frente de guerra, como que você vai ficar no fundo? Exatamente. Não tem jeito. Então quer dizer, quem é de frente vai ir pra frente de guerra. E não tem jeito. Então, igual eu falo, teve essa moça, voltando ao outro assunto. Tô esperando a terceira, hein? Ela foi, e aí o pessoal da igreja desceu. E chegou lá, esse cara com medo. O pessoal, né, da nossa igreja. E o pastor que estava lá, ele falou assim, ele conversou com o diabo, como se fosse um amigo. As pessoas da minha igreja disseram isso. Diz que ele chegou e falou assim, pôs a mão no ombro e disse aqui, olha, você tem que libertar ela, você tem que sair. Aí ele falou, não. Diz que o bicho assim, se posturou e falou, não, eu não vou sair. Ele falou assim, você vai sair, sai dela, assim, conversando. Diz que esse demônio virou a mão e deu nele um murro pra cara. Tipo, não, e pá, bateu. Aí os irmãos da igreja assustou, voltaram tudo correndo. Isso eu no culto pregando. Voltou correndo. Como é que continua pregando, né? Como continua? Eu parei, eu acho que tem esse dia até gravado lá, que ele jogou na rede social. Eu tive que parar a pregação. Pastor, não sai não, não sai não. E deu um soco no pastor da outra igreja. Eu falei, misericórdia, e agora? E eu falei, fiz assim, eu falei, traz pra mim. Os familiares, junto com o pessoal da minha igreja, eles falaram, mas pastora, como que eu vou fazer? Eu falei, traz pra mim. A Bíblia fala, unção pode ser transferível. Então vem cá. Eu lá falei assim, ó, em nome de Jesus, sua autoridade que é na minha vida, você vai levar ela agora e você vai trazer esse demônio. Vieram na rua, gente. De dentro da comunidade, até a igreja era fora da comunidade, no bairro. Saíram andando pras ruas, com aquele bicho amarrado lá, andando bonitinho, pra não fazer gracinha no meio da rua. Chegou na porta da igreja, aquele bicho deu um grito assim, não! E aquele grito com aquela voz horrorosa. Aí deu aquele grito, eu já olhei do altar assim. Aí eu falei assim, no microfone, gente, dá licença, igreja. Você vai sentar em nome do Senhor Jesus, vai esperar eu pregar, porque você não vai atrapalhar a minha pregação. Esse bicho sentou e falou assim, e travado em mim, não tirava o olho. Continuou pregando? Continuei pregando. Falei, eu não vou parar de pregar por causa do diabo. Não, verdade. Fomos lá. Aí o pai da moça chegou, também, cristão. Aí terminei a pregação. E falei com os irmãos assim, ó, vai cantando louvor que eu vou lá. Só que até o altar ficou meio travado. Ao que eu dei os irmãos no microfone, que eu terminei a pregação, gente, eu desci do altar assim, ó, eu não desci pela escada, eu já pulei do altar. A hora que eu pulei do altar que eu cheguei, aí ele levantou e fez assim, ó, no meio da minha cara, assim, veio junto comigo assim, ó. Chegou com a mão pra trás, e falou comigo, eu te odeio. Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus que você me odeia. Glória a Deus que você me odeia. E esse demônio, esse espírito que tava nela ali, nós são demônios assim, que eu falo, quando manifesta dentro... Gente, manifestou bravo, você pode saber. Ou enche um caveiro ou é capa preta. Esses dois demônios, mas eles é bravo. Pensa, não tem... Ele já manifesta jogando tudo pro alto. E ele encara, mas encara feio. Porque não é demoninhos, como se diz o outro assim. Não são operários, são de frente. E quando eles vêm, é porque eles sabem. Eu costumo dizer o seguinte, quando vem aqueles demoninhos... Chifrinho, que fala, né? Chifrinho. Aqueles operários, os operários... Beleza, nome de Jesus, antes de você terminar o nome de Jesus, saiu. Agora, quando vem os grandes, os de frente, né? Que são os de fronte de guerra ali do inferno. Os casca, né? Os casca. Não intimida, não. Fácil, não. Porque lá já chega e já vai no seu nariz. É o que Jesus fala, né? Tem demônio que não sai. Só sai com jejum e oração. Isso. Eu tô com caso assim na igreja. Sabe? A pessoa chega pra mim, mas por que eu tô manifestando jejum e oração? Vai pro propósito. Vai pro joelho, vai pro jejum e pra oração. Pastor, todo dia eu tô fazendo jejum agora. Então vamos lá. Pronto, vamos lá. É isso aí. Processo. Essa mulher, ela chegou assim, esse demônio. Eu falei, gente, eu vou ter que ir. E tava muito cheirando álcool, tava... Eu falei, não gosto muito de mexer com libertação, tipo, a pessoa tá ali bêbada. Eu não gosto muito. Porque não tem consciência. E precisa da consciência. Exatamente. E aí eu falei, não, Deus, mas era um caso assim, excepcional, tinha que ser. A hora que eu comecei, eu falei, ó, você vai sair em nome de Jesus. Não vou. Não vou. Falei, vai, não vou. E a gente começou a falar. Ali, eu falei, ó, vai sair. Ele falou assim, eu vou... Ele falou assim, você já sabe como funciona. Eu vou chamar mais. A hora que ele virou a mão, porque eles fazem ritual. Gente, isso é muito importante. Quando uma pessoa manifesta, você já reparou que as mãos, elas viram? Tipo garra, né? Isso.
E eles começam a abrir portais no mundo espiritual, sabe disso? Quando eles viram, você já reparou que eles começam a riscar com a mão? Ou eles fazem isso e puxa para dentro, sabe? Ou eles começam a torcer a mão, eles estão abrindo portais espirituais, chamando demônios para ajudar. Então você tem que fechar esse portal. A hora que eles começam, você fala, tá amarrado, amarra, não deixa. Porque senão você vai passar a noite ali, porque ele vai abrindo portas espirituais. E haja demônio. Haja demônio. Cruzam as pernas, já reparou? Cruzam as pernas e puxam a mão para poder puxar. Eles fazem ali mesmo portais espirituais para chamar mais demônios. Aí você tem que fechar aquilo. Esse bicho falou assim, não vai. O falou, não vai. Abaixou no chão assim, ó, já pegou a garra e começou a riscar. Eu falei, você tá amarrado. Em nome de Jesus, Deus, manda um anjo aí pra cortar esse demônio. E a primeira coisa que quem tá no processo de libertação fala é mão pra trás. Mão pra trás. Por causa disso, exatamente. Entendeu? Por causa disso. E tipo assim, você tem que observar as mãos. Porque às vezes tá com a mão pra trás e eles começam, com as mãos ali, eles começam a fazer rituais. Então você tem que parar aquilo. Senão vem um em cima do outro. E vai fortalecendo aquele demônio que tá machucado. Porque eles se machucam, eles se ferem no mundo espiritual. Batalha, né? É uma batalha. E aí, eu falei, não, você tá amarrado e tal. Amarrou aquele bicho, nós começamos a repreender. Só que o pai estava próximo, o pai era cristão, o pai chegou. A hora que o pai chegou na porta, esse bicho ficou irado. Desculpa. Eu falei assim, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu falei assim, esse moço entrou e já estendeu a mão e esse bicho irou. Eu falei, Deus, tem autoridade demais? O senhor falou, não é autoridade, é mágoa. Satanás está trabalhando com o que ela tem. E eu falei, e agora? Por isso que não estava saindo. Não estava saindo. Não era falta de autoridade, né? Era um detalhezinho que tava ali. Incompleto. Eu virei para esse homem e falei assim, tá faltando alguma coisa, meu irmão. E o bicho amarrado. Ele falou assim, o quê? Eu falei, perdão. Ele começou a chorar. Ele olhou e falou assim, minha filha, eu te perdoo. E aquele demônio começou a perder força. Ele, filha, eu te perdoo, eu te amo em Cristo Jesus. E esse homem começou a ministrar na vida da filha dele o perdão. E ele começou a chorar. E aí nós entramos. Aí já entramos, queimando aquele bicho saiu. Quando aquela menina saiu, quando saiu esse demônio, ela voltou. Já não estava mais alcoolizada. Estava alcoolizada, gente. Ela voltou sã. Não sabia onde estava. Olhou pra mim e perguntou, quem é você? Vai pra você ver. Aí eu me apresentei pra ela. Ela não conhecia ninguém. Ela olhou assim e falou, o que você tá fazendo aqui, pai? Aí ele foi e falou assim, minha filha, eu tava aqui e eu quero te falar pra você. No meio da igreja, gente. Pensa uma igreja toda virada ouvindo isso. Ele falou, me perdoa. Eu te amo, me perdoa. E ela começou a chorar e falar que perdoava o pai também. E que o pai perdoasse ela. E os dois se abraçou. E essa menina, ela ficou um bom tempo na igreja, sabe? Infelizmente ela deu uma queda agora. É o gráfico espiritual. A gente fomos já atrás. Vamos ter que ir de novo, em nome de Jesus, e vou quantas vezes for necessário. Mas ela foi liberta, ficou um bom tempo na igreja ali. E não teve mais notícia dela ter manifestado. Porque tem situações que também te prendem no mundo espiritual. O diabo, ele vai utilizar, gente, o mínimo. O mínimo. Uma mágoa, um rastinho de pólvora que você nem lembra mais que tinha. Ele vai pegar aquilo. Assim, não, aquela situação ele não liberou perdão. Nessa situação ela não liberou perdão. Então eu vou usar... as travas, né? Isso, eu vou usar isso. E começa a fazer isso. Então ele trabalha com as armas que nós damos ele. É por isso que eu falo. É aquilo que nós damos ele para trabalhar. Então, o mundo espiritual é muito... Não. Agora... A situação, a terceira, mais difícil que eu lidei foi a questão de uma pessoa de outro país. E essa pessoa, o pai é um bruxo, né? É um bruxo... O pai eu acho que posso falar? Pode ser. É um bruxo haitiano. O avô era um dos maiores bruxos dessa região do Haiti. E essa pessoa chegou, estava aqui no Brasil e tinha um corpo fechado... essas coisas de magia negra, e Deus colocou essa pessoa na minha vida. E, literalmente, eu falei, e agora? Bruxaria, diferente de feitiçaria, diferente de, né, da macumba que a gente conhece aqui. É muito mais pesado, né? Muito mais fundo, muito mais profundo, muito materializado. Mais. Isso. E eu vou falar pra você, assim, o que eu aprendi com esse menino nessa questão foi muito grande. Porque cada vez que você trabalha, você aprende. É um aprendizado, é uma escola. E eu falei assim, e agora? Pra você ter noção, esse menino chegou, os olhos dele eram tortos, um olho entortava. E eu falava, gente, por que esse olho tá torto? Podia ser um estrabismo, alguma coisa? Não algo era normal, físico. né? Normal assim, dentro do corpo humano. Não natural. era, porque toda vez que se ele alterasse um pouco, o olho literalmente vinha pra cá. E o olho dele mudava de cor. Olha pra você ver. O olho dele é um pouco claro, tipo mel, bem escuro, mas é um olho mais claro. Só que a hora
que ele manifestava esse bicho, que ele ficava com raiva. Um olho vinha pra cá e o olho ficava preto, mais preto, mais preto. Eu falava, gente, tem alguma coisa errada. No início, esses demônios colocavam ele pra dormir. Você acredita? Colocavam pra dormir. Porque, gente, é uma coisa que tá acontecendo, tá? Não sei se vocês estão vivendo, já viveram isso na igreja de vocês. Quando você vai orar em uma pessoa, o demônio faz ela dormir. Perder a consciência, né? Perde a consciência. Teve um dia que eu fiquei com 4 pessoas na igreja. Dormiram. Dormiram de roncar, assim, ó. Aquela respiração mais forte. Eu falei, pode acordar. Satanás colocou isso pra dormir, perder a consciência. Acorda. Ai, gente, eu dormi. Assim. E eu fui, é assim que se controla, né? Entendeu? Tirando porque a tá consciência. arrumando estratégias pra tirar a consciência. Satanás também, ele é estrategista, vai mudar as estratégias dele, né? Exatamente. Então, ele sabe, se uma igreja tem um dom ali, se tem pessoas que têm um dom de discernimento, ele sabe, nós vamos encontrar aqui. Se eu marchar, eles vão saber que é eu. Se eu rodar, eles vão saber que é eu. Se eu falar em mistério, eles vão saber que é eu. Então, eu falei, vou pôr pra dormir, perdeu a consciência, pronto, acabou, tchau, obrigado. E aí, esse menino estava fazendo, eu falei, não, Senhor, não deixa mais. E aí, a gente começou a trabalhar. E ele estava falando, ele tinha muito medo dessa parte. Essa parte de libertação espiritual. De libertação, porque ele estava falando como é no país dele. E no país dele a bruxaria é muito pesada. Tem demônios ali que ele fala que, eu não sei falar, eu acho que é Lugarru, lembrei o nome. Tem um demônio Lugarru, que ele fala que esse demônio, as pessoas ficam dentro de casa uma determinada época, esse demônio vem à noite, casa que tem criança, para sugar sangue. É um homem, é uma pessoa que manifesta esse demônio. Aí ele fala que lá no país dele joga-se sal no telhado, joga-se sal ao redor da casa, pra ele não esse entrar. demônio não entrar. Você vê, né, que tudo tem uma cultura, né? Aí você lembra do vampiro, que eles colocam aí como bonzinho. Isso, entendeu? E ele falou, Você vê que eles não tiram nada da cabeça, né? Sempre Não. é algo espiritual. Por isso que eu Espiritual. falo que o mundo espiritual, ele é operacional e ele é real. Mulheres amamentando, elas fazem isso, gostam de bebê, gostam de criança. E aí, chega e mata a pessoa na casa, mata a criança. Então, quem tem criança, lá tem muito medo. Então, enche o teto de sal, diz que enche ao redor da casa, nessa região onde esse rapaz é. E que é esse demônio, Lugarru, sabe? E ele falava comigo assim, sempre, olha, eu já fui, né, lugares no mundo, passei tal. Falei, gente, mas que é isso? Por quê? Tinha um fundo espiritual naquilo. Por que esse menino não tem esse sossego? Por que ele não consegue ficar parado? Uhum. Sabe? Por que dentro da igreja ele desliga? E aí eu comecei a catar. Aí um belo dia eu falei, então vou trazer a igreja para dentro da minha casa. A gente sentado, todo mundo. Aí a gente colocou uma vigília. Tava uma vigília na televisão, e a gente assistindo. E o fogo caindo, e tinha outros jovens lá em casa, e nós vendo. E aí ele sentado. De repente ele levanta, ele dobrou só a parte do tronco do corpo e fez assim, parou. Falei, pronto, manifestou. A hora que ele manifestou, eu falei assim, hoje tu não faz ele dormir. Falei, Deus, em nome de Jesus, não deixa Satanás hoje apagar a mente dele. E esse menino ficou. Aí eu falei assim, quem tá aí? Eu falei, agora eu quero saber. Quem que tá aí? Giramundo. Começou a falar. Gente, eu comecei a ver Giramundo é um bicho. principado, né? Um principado. Eu comecei a ver um bicho, porque ele tem uma cabeça. E eu vou te falar. Sabe aquele bicho de palha que tem na África? Uhum. É aquilo. Você já viu? Que Já, roda, que fica rodando sozinho. Tem um vento. É. É aquilo. Palha, né? É aquilo. Aqueles são vários demônios que englobam isso. E eu olhei assim e falei, pronto, e agora? E eu comecei a falar com ele ali no dia, orar e expulsar aquele bicho no nome de Jesus. E esse bicho olhou pra mim e falou assim, eu estou indo embora, mas eu vou avisar que você está me mandando embora. E a batalha de libertação, né? Foi rápida? Não. Foi horas e horas foi ali? 6 meses com esse. Não, eu falo naquele momento que ele quis ir embora. Não foi rápida. Foi umas 3 horas com aquele menino. De luta ali espiritual. De luta espiritual. E aí, esse bicho agarrou a batata da perna dele, assim, a panturrilha, e esse menino começou a gritar, e nós orando e pelejando, e esse demônio, a hora que ele falou comigo, eu estou indo. Em espírito, eu fui uma praça, lá na cidade, nunca fui lá. E esse menino nunca tinha dito pra mim disso. E eu vi um amigo de infância. Quando eu falei com esse menino, começou a chorar. E aí eu vi um ritual no fogo, na água, comecei a ver, tive um ritual, ele falou, sou eu, era eu. Eu passei por isso. E aí, Deus começou a me levar em espírito, porque tinha que cavar de lá pra cá. Eita. E era coisa pesada. Aí, esse demônio virou e falou que ia falar com os familiares o que tinha acontecido. No outro dia, a gente estava sentado na igreja, estava limpando. O pai liga.
dentro da igreja. Eu falei com ele, vai ligar. Seu pai vai ligar. O pai dele ligou. Ele começou a falar na língua dele. Aí o pai disse assim, o que você fez? Agora você está sem proteção. Esse me começou a andar. Desculpa, tá, gente? Por causa do ar. Esse me começou a andar. E agora eu morro, agora a bala me mata, faca me acha, não sei o que, blá, 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 blá. E eu disse, não, nem bala, nem nada vai te achar, porque agora você foi consagrado de uma maneira diferente. Aí ele falou, como assim? Eu falei assim, agora você voltou à sua origem, você à tá com sua poder identidade. Maior. Aí ele, mas que identidade? Desesperado. Que identidade é essa? Eu falei, essa identidade chama Jesus. E é o Pai, o Filho e o Espírito Santo agora. Glória. Então não tem demônio sobre a tua vida, não tem legalidade. Foi-se quebrado os pactos no mundo espiritual. Então agora a legalidade espiritual na sua vida chama Jesus. Amém, glória a Deus. Ele abriu o olho assim, ele falou, é mesmo, né? Eu tenho que acalmar. Eu falei, tem, lê Bíblia. Pra você entender quando esses demônios chegavam, porque ele sentia quando vinha. Aí ele começou a entender isso, ele começou a ler muito Bíblia. E ele foi lendo Bíblia e me perguntava muito. E o tempo todo me fazendo... Eu falava que ele era igual criança de 3 anos. Era o tempo todo. Por quê? Por quê? E isso foi me trazendo... E ele me passando as experiências, sabe? Ele falou que no país dele se mata uma pessoa pelo espelho. Se senta com um punhal. Ele falou que chama a alma da pessoa pelo espelho. Meu Deus. Enquanto a pessoa está dormindo. Ele falou assim... E aí, se você cravar esse punhal, a pessoa lá morre. Dá uma hemorragia e morre. Mas o que acontece? Se você estiver errado, quem morre é você. Olha pra você ver. Se você for matar um inocente, quem vai morrer é você. Eu falei, mas que estranho. Ele falou assim, lá é. Então lá, não é esse tipo de feitiço que a gente vê. Essa macumba que a gente vê. Lá, é literalmente a bruxaria, que é totalmente diferente. Pesado, né? É muito pesado. Totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Então, assim, são demônios que realmente... Lá tem uma cultura, que uma família, não sei se vocês sabem disso, uma família que tem gêmeos, irmãos gêmeos, e são da bruxaria, a macumba, eles consideram que a bruxaria dos gêmeos é mais forte do que de uma pessoa só. Você acredita? Olha pra você ver. Porque, olha pra você ver o vínculo espiritual, desde o ventre, consagrados juntos. Nasceu juntos, tem um vínculo ali para a vida toda. Então, eles juntos fazendo uma bruxaria, diz que bruxaria de gêmeos é só o sangue de Jesus. Pra arrancar da vida de uma pessoa. O vínculo é muito forte, né? O vínculo é muito forte. Então, assim, são coisas que a gente não sabe aqui, sabe? Lá na igreja aconteceu um fato, um gato. Nós estávamos orando. Chegou um gato. Não sei se eu cheguei a te contar isso. Contou. E ele ficou desesperado, né? Ele desesperou. Ele desesperou. O gato entrou e ele desesperou. Porque ele sente, ele consegue ver. E nisso, só eu e ele viu o que era o gato. O resto, assim, é só um gato. O que tá acontecendo, gente? É um gato. É um gato. Esse gato funda pra dentro da cozinha da igreja. A hora que esse gato vai pra dentro dessa cozinha, né? Aí o pastor vai lá tirar. Esse gato, ele gritou e ele já deu aquele pulo assim do nada. E saiu doido correndo. Ele falou assim, não era um gato, era um bruxo. Eu falei, era um bruxo, não era um gato. Por quê? Eles usam esses animais, tem uma janela espiritual. Você sabe, muito aberta, você sabe disso? O gato é um ser espiritual. É à toa que tá nos filmes, né? Eu sempre achei, o gato ele é muito misterioso. Ele é muito espiritual. Você olha pro gato assim, você... O gato vê. Por isso, tem muita gente que tem gato por causa disso. O gato, ele consegue identificar. Ele tem essa janela espiritual. E o que acontece? Ele é muito usado em bruxaria. Gente, mas pelo amor de Deus, tá? Um animalzinho não tem nada a ver com isso. Vai bater no animal, né? Não, o bichinho não tem nada a ver com isso, não, gente. Um gato igual normal, que eles usam os bodes também. Isso, entendeu? Galinha. Não, o bichinho tadinho. Aí, o que acontece? Essa janela, o bruxo faz um ritual com esse gato que ele consegue ver através dos olhos do gato. Ele faz uma ligação espiritual. Você vê, parece uma coisa de filme. Mas é real. Né? Então, nós temos que ter essa visão. O mundo espiritual é muito... Gente, eu já conversei com pessoas na rua. A pessoa endemoniada, literalmente, conversando comigo. E eu falei, pronto, no meio da rua. Como é que eu vou fazer aqui agora? Como que eu vou expulsar isso agora? Aí ele, conversando, um homem, ele olhou pra mim e falou assim, você não pode me mandar embora agora, né? Na frente de um bar. Eu passando, ele veio e me parou. Aí eu fui e falei assim, eu não posso, mas Jesus pode. Sai. Aí ele falou assim, eu vou bagunçar isso aqui tudo. Eu falei, sai. O bicho, puf. Aí
Cara, ele voltou e falou, eu vou lá em casa e tal, e já voltou ao normal. Aí eu, não, vou com Deus e tal, e saí andando, falei, olha pra você ver. Nem sabe o que aconteceu. Não sabia o que aconteceu, ele não viu que ele estava me afrontando mesmo, olhando dentro do meu olho e afrontando. E eu falei, olha, meu Deus do céu, o cara tava endemoniado no meio da rua. E é legal que você me contou também, né, a gente tava conversando com ele, e falou que tem o ministério, como se fosse um ministério de dança lá, né? Na bruxaria lá. Na bruxaria, eles falam, um nome lá que ele fala, passarinhas. Um negócio assim, que são um grupo de bruxos, que todo mundo tem pavor. Porque eles têm um ministério, né? E se chamam os passarinhos porque eles se transformam, tipo morcegos à noite. E disse ele que eles começam a chamar. Ele falou assim, isso é uma coisa que ele falou, que ele viu, né? Ele presenciou isso. Disse ele que alguns que estão bruxos que estão ali convidam esses povos de outros ministérios de bruxaria para uma festa no terreiro dele lá, não sei como chama. E diz que eles começam a fazer um ritual para chamar o bruxo. Acho que lá nem é terreiro, né? É fazenda. Não, acho que é fazenda. Verdade. Eles começam a fazer esse ritual para chamar. E quando eles fazem esse ritual para chamar esses outros bruxos, eles se materializam, gente. Diz que é assim, ó, tá aqui, aparece. Aparece. Tipo assim, né? Tá lá, ele ouviu quando o rapaz começou a contar. Aparece. Disse ele que vai começar, você escuta, muito batido de asa, de muita... E com as luzes apagadas, né? As luzes apagadas. Batido de asa, tipo uma revoada no teto. De repente, disse ele que você sente. Faz assim, ó, faz aquele, ó, e começa a aparecer que assim, um tanto de gente ao redor de você. Fica aquele tanto de gente ao redor. Ele falou assim, aí todo mundo morre de medo, porque são bruxos, assim, bem pesados. Teoricamente poderosos. Teoricamente poderosos. Você vê que se transforma, cara. Se transformam. E isso não é mentira, gente. Isso você vê que é pesado, não é qualquer um. Ele disse pra mim assim, olha, pra você ir lá, você tem que ser crente. Eu vivi, assim, momentos muito difíceis na libertação desse menino. Porque atinge a sua vida, atinge o seu físico, o seu dia a dia. É que desgasta, né? Isso. A gente fazia um trabalho de libertação com ele hoje. Eu chegava em casa, as pessoas da minha casa estavam igual gato, todo mundo nervoso, todo mundo bravo. E do nada, era uma confusão. E tinha momentos assim que eu chegava e eu já estava preparada para aquilo, porque eu sabia que havia alguma coisa. Automaticamente você já fica ali assim, não, vai ter algum raminho aí. Vamos ficar alerta para repreender, para sair logo. Aí eu chegava assim do nada, vinha assim pro meu lado e começava, eu na mente repreendia, parava. Na hora. Parava. Aí começava tudo em paz de novamente. Só que o ambiente ficava muito assim, era tenebroso. Opressão, né? Era uma opressão terrível eu vou falar pra você. Eu falava brincando, eu falava, meu Deus do céu, eu tô tomando calmante. Literalmente, eu tinha que tomar. Pra mim conseguir dormir, pra mim conseguir me desligar. Porque eu tive que ficar 48 horas com o meu espiritual ligado, porque um descuido que eu dava ali podia ser alguma coisa. Então eu não podia me descuidar, né? E as pessoas, eu costumo dizer o seguinte, elas têm escolha. Você tem escolha, né? Eu falo lá na igreja, o crente não tem livre-arbítrio. Crente não tem livre-arbítrio, né? Ele entregou, né? No dia que ele aceitou Jesus. No dia que ele tem que viver para aquele propósito. Só que os crentes ainda dizem que tem livre-arbítrio. Então, se ele tem livre poder de escolha, ele peca, ele faz o que ele quer, e não é Cristo que comanda a vida dele. Porque se eu faço o que eu quero, se eu ainda tenho meu livre-arbítrio, significa que a rédea ainda está comigo. Não é isso? E o certo é o dia que a gente converte, a gente entrega para Cristo a nossa vida.